Acho que a gente já pode ir começando. Boa noite, pessoal. Em meu nome, em nome da Camila Garrote, que é a outra coordenadora do curso, a gente queria agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos professores, que eu já vou apresentar. Camila hoje teve um probleminha pessoal, ela vai entrar mais um pouquinho mais para frente. Hoje a gente vai ter a aula 3 do nosso curso, e só lembrando alguns combinados, a gente sempre vai dar preferência para quem tiver de câmera aberta para fazer pergunta, mas quem tiver pergunta pode colocar no chat, que eu vou fazendo essa intermediação também ao longo das aulas, para que vocês tenham suas perguntas respondidas. Hoje a nossa aula vai falar da importância da API para os influenciadores de mídia social e criadores de conteúdo, e a gente vai ter duas aulas de duas pessoas que são super especiais e especialistas e que têm perfis diferentes e que são complementares e que vão trazer duas visões distintas e importantes para vocês hoje. Então, hoje a gente tem aqui com a gente o Felipe Valério, o Val, como ele gosta de ser chamado, ele é escritor e especialista em linguagem estratégica. Ele foi diretor de identidade verbal da Interbrand de São Paulo, onde trabalhou por 10 anos. Em 2019, ele criou a Fragma, um estúdio de branding que respira formatos mais flexíveis e humanos. Formado em publicidade e propaganda na Casper Libero, CMM, pós-graduação em marketing no INSPER, pós-graduação em semiótica psicanalística na PUC-SP. Já deu nome para carro, para pizzaria, para startup, para joalheria, suplemento, incorporadora, teste de ancestralidade, plástico verde, fundo de investimento, filho e filha. Também já pensou a linguagem de marcas como Marisa, Dasa, Natura, SpinPay, Buzzer, Alô Bebê, Bike Itaú e Log. Há 6 anos ele é frasista da linha Natura Humor. A gente tem também hoje com a gente a Fernanda Magalhães, que é advogada e sócia de Casnar Leonardos, com mais de 20 anos de ampla experiência no Brasil e no exterior, sólida experiência no desenvolvimento e liderança de iniciativas estratégicas nas áreas de branding, PI, publicidade, direito e legal marketing, admitida como advogada pela Ordem dos Advogados do Estado da Virgínia, pela Ordem dos Advogados de Washington, D.C. e pela Ordem dos Advogados aqui do Brasil, possui ampla experiência em proteção, fiscalização e desenvolvimento estratégico de ativos de IPI, especialmente de marcas em todo o mundo. Foca em propriedade intelectual, direito de publicidade e marketing, licenciamento, contratos, marketing de emboscada e governança corporativa. Ela é especialista na elaboração de governança de propriedade intelectual e melhores práticas. A Fernanda ela é conselheira do Comitê de Ética do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, mas lembrando que aqui ela não está falando em nome da entidade, não está representando o CONAR. A Fernanda também é formada em Direito pela PUC do Rio e tem LLM em Propriedade Intelectual, Tecnologia e Comércio pela Franklin Pierce Law Center, onde também atuou como professora assistente de Direito de Entretenimento e Esporte. Então, a gente tem duas pessoas com um currículo mais do que especial. E primeiro eu queria agradecer Val e Fernanda por estarem aqui com a gente, por toparem fazer parte desse quadro de professores. É um super prazer a gente poder contar com dois especialistas, cada um nas suas áreas, e que vão trazer uma visão, sem dúvidas, complementar e muito importante para esse curso. A gente vai começar com o Val, porque foi a forma que eles combinaram, e o Val vai trazer uma visão um pouco mais de negócio, e depois a Fernanda entra com a parte de PI. Então, Val, a palavra é sua e, de novo, super obrigada por estar aqui com a gente. Vamos nessa. Obrigado vocês todos que estão aqui ouvindo a gente, porque não só a gente tem muita coisa para falar, né, mas a gente tem muita coisa a viver quando a gente toca nesse assunto, né? Eu acho que as nossas descobertas vêm a partir daquilo que a gente começa a colocar na prática. Então, falando nisso, já deixa eu colocar na prática aqui a minha tela. Vocês devem estar vendo. Sim? Estamos sim. Maravilha. Então vamos lá. Então, acho que como foi bem dito já, né, a gente hoje faz uma aula compartilhada, né, de assuntos que parecem distintos, mas que eles flertam, eles se encostam, eles vivem nos mesmos universos, né? A minha especialidade é criação de linguagem, né, como uma marca se estrutura para falar em público, né, aquilo que ela acredita. E a Fernanda vem justamente com esse olhar que é
peraí, o que existe por trás aí de proteção disso que a marca fala, até onde ela pode também se colocar, né? Quais são os limites e quais são os cuidados dentro desse espaço que ela quer ocupar. Então, não preciso nem dizer para vocês, né, que hoje é um dia importante, mas eu adoro falar que todos são, né? A gente está sempre falando muito de marca, falando muito de como, né, essas marcas se comportam, até onde elas podem ir, até onde elas querem ir, mas a gente se esquece em alguns momentos, né, de que a marca ela está acontecendo enquanto a gente está aqui, por exemplo. Então tem muita marca falando, né? Tem muita coisa acontecendo. Enquanto a gente está nesse papo, tem alguém reclamando de alguma marca na rede social, né? Tem alguém mandando mensagem para o saque, né? Tem alguém elogiando, tem alguém comprando online. Então a marca ela existe, né? A partir do momento que ela é lançada, que ela é colocada para fora, ela passa a ter uma voz, mesmo que ela fique em silêncio, né? Mesmo que ela fique em silêncio, as pessoas começam a ocupar esse espaço que a marca não fala. Esse é um dos perigos de não construir a sua identidade verbal, né? Deixar que tudo que você tem para dizer seja construído pelos outros. Eu poderia ter trazido várias definições de marca aqui, né? Tem desde as mais, acho que solenes, eu diria, né? O intangível do negócio, né? Aquilo que você não toca, mas você percebe. Mas eu adoro essa aqui, que é da Anita Roddick, que foi a fundadora do Body Shop, que defendia que marca é o espaço que a gente ocupa na mente de alguém. E eu gosto muito dessa tela, porque ela já traz uma responsabilidade para a gente, né? Porque a gente está sempre pensando como colocar o discurso para fora, como construir um conteúdo, como garantir que aquilo que a gente acredita seja multiplicado. E, na verdade, tudo isso vem com uma responsabilidade, né? Que é tocar o outro e garantir que a gente toque o outro de um jeito certo. Ou seja, antes da gente começar a pensar, né, no que a gente vai dizer, a gente precisa definir quem a gente vai ser. Eu acho que esse já é um dos principais dilemas aqui, um dos primeiros dilemas de marca, né, de construção de marca. A marca quer sair falando, a marca quer sair mostrando, né, eu estou pronto para ir para o mundo. E muitas vezes a marca não percebeu qual é o seu papel no mundo, né, qual é o seu espaço no mundo, o que ela faz bem, o que ela não faz bem, quais são os seus limites. Então, no fim das contas, garantir que a sua estratégia de marca esteja plenamente construída começa a te dar mais segurança quando você vai colocar esse discurso para fora. E é muito curioso quando a gente pensa, né, o que a marca quer ser ou quem ela vai ser. Porque um dos riscos que ela corre quando ela cresce muito é aparecer um monte de gente querendo ser, né? Então, o Keb, eu acho que é um exemplo que já deve ter aparecido por aqui, que todo mundo conhece, né? Não é à toa que tem 77 milhões de seguidores no Instagram. Mas hoje, se você procura o Keb lá, ó quem aparece, gente. Eu fiquei espantado quando eu estava organizando essa tela. Claro, né? Muitas das coisas aqui são de fã-clube, mas espera lá, né? Ainda assim, existe um limite para isso. Várias contas não têm postagem, algumas contas querem se passar por ele, na verdade, né? Como se você fosse confundir mesmo. E quando a gente olha isso aqui, a gente percebe o tanto que a nossa conversa hoje, né, a minha e da Fernanda, ela é conectada, né? Porque essa tela, na verdade, ela esbarra em várias questões. Pensando nisso, como é que eu organizei nossa conversa hoje? Em 3 momentos. Poderiam ser muitos momentos, né, na verdade, de uma jornada de marca, mas eu pensei, vamos colocar aqui alguns mais cruciais, né? Que são um pouco de pensamento de estratégia de marca, que eu sempre considerei o começo de tudo. De novo, né? Você precisa entender o que você é antes de começar a comunicar, né? Você precisa entender quais são as suas verdades, né? E quais são as verdades que você suporta também, né? Colocar para fora. Depois a gente entra em algo que é mais de identidade verbal, de conteúdo, né? De linguagem. Eu brinco, né? Que esse é um termo bastante cheiroso, né? Para falar de palavras, na verdade, como essa marca, né? E seja a marca humana, né? Seja a marca institucional, como ela fala, como ela se expressa, como ela coloca para fora aquilo que ela acredita. E finalmente eu tenho no fim algumas dicas para o dia a dia. Eu chamo de vida real, né? Porque é muito curioso, enquanto a gente está construindo marca e a marca ainda não existe, na verdade você ainda está num território em que tudo é possível, né? Acho que um grande desafio que gestor de marca sempre comentam comigo é: caramba, e agora eu tenho que ir para fora, né? Agora eu tenho que começar a colocar isso em prática. E aí começam os dilemas, os desafios, porque quando você coloca a marca para fora, as outras pessoas falam de volta. Algumas marcas não sabem nem o que responder.
Então, momento 1, sim, tudo começa na estratégia. Eu sempre gostei dessas perguntas, eu organizei aqui algumas para vocês. São aquelas perguntas que parece que a gente não encontra em livro, né? Mas que elas podem tocar o que a gente tem de mais profundo ali quando a gente está pensando no que a gente é. Então, a primeira pergunta que a gente poderia se responder como gente e como marca, né? Quais os nossos princípios inegociáveis, sabe? Quais são aqueles princípios que me guiam, sabe? Aquelas verdades absolutas que eu não abro mão. O que o mundo perde sem você, né? É comum a gente ouvir, quando a gente vê a definição de propósito, né? Se essa marca não existisse, o que o mundo perderia? E eu gosto de levar isso para o humano também, né? Cara, o que o mundo perde sem você? Essa é uma reflexão que cada um de nós poderia fazer para começar a perceber aonde vive ali a nossa grande verdade, né? O que você já viveu? O que você quer viver? É uma pergunta que seria interessante também a gente se fazer como humano e como marca, né? O que te faz sonhar? E o que te faz perder o sono? Eu sempre acreditei que tudo na vida vive esses dois ambientes, né? Sempre tem gente sonhando e sempre tem gente perdendo o sonho. Isso funciona com qualquer um de nós. Se eu pergunto para cada um de vocês o que faz sonhar, o que faz perder o sono, vocês vão ter essa resposta, porque é muito difícil a gente imaginar um cenário que a gente só sonha ou um cenário que a gente só sofre, né? Com quais públicos tem mais sintonia? Isso é interessante também para começar a fazer um recorte, né? Dessas pessoas, desses tipos, desses jeitos com quem a gente quer comunicar. Ah, Val, mas nossa, na rede social, por exemplo, o Cap fala com todo mundo, né? Ele fala com todo mundo, né? No começo, de alguma forma, um grupo com algum tipo de sintonia foi chegando mais forte no que ele tinha a dizer, e aí depois, claro, né? Esses públicos se expandem. Mas é muito improvável, né, que no início você fale, eu falo com todo mundo. Você vai fazer um corte, né? De alguma forma você vai estar falando algo ou fazendo algo que toca mais um público do que outro. Que impacto gostaria de gerar nas pessoas? É uma pergunta boa para refletir sobre estratégia também. Porque você é diferente, né? Então, e a resposta pode ser, na verdade, eu não acho que eu sou tão diferente. Então, será que esse é o caminho dessa marca? É uma marca que é super próxima, uma marca do dia a dia, uma marca que está ali sem chamar muita atenção, mas que está sempre por perto, que é parceira. O que você tem a dizer ao mundo e o que o mundo tem a dizer sobre você? Essa última pergunta, claro, ela tem um pouco de especulação aí, porque você tem que imaginar, né, o que o mundo teria a dizer sobre você, mas ela é interessante para a gente notar também como a gente se enxerga. E sempre que eu falo que como a gente se enxerga, como a marca se enxerga, né? Eu estou a todo momento colocando esses dois universos aqui. E claro, né, uma pergunta interessante é o que você faz bem que gostaria de fazer sempre, né? Gente, vocês devem imaginar que existe uma coisa chamada cansaço, né? Então, vocês pensam que a marca está ali gerando conteúdo e ela fala, nossa, mas eu acho que eu já cansei disso. A gente sempre tem que lembrar que as pessoas que acessam os conteúdos das marcas, elas não acessam todos os conteúdos das marcas, né? Então, o maior cansaço vem normalmente de quem está criando, menos do que quem está assistindo. É como, por exemplo, se minha marca é azul, eu não aguento mais criar peça azul, não aguento mais, estou cansado de colocar tanta peça azul. Eu olho que o meu Instagram ele é todo azul. Você que é o criador daquele conteúdo, seja a marca, seja a agência, seja o parceiro, você vive aquela realidade todo dia. Os públicos não estão ali a todo momento olhando tudo o que acontece. Então é interessante ter um pouco de insistência para garantir essa consistência de marca. E aí, como é que a gente poderia organizar essa estratégia, né? De um jeito mais pocket, diria aqui, né? A gente poderia ter várias outras camadas, poderia ter valores, poderia ter um insight, né? Que essa grande fagulha do início do processo. Mas eu quis trazer aqui 4 momentos que eu acho que são mais interessantes. Então, o posicionamento, né? Qual que é o meu texto que me define, né? Me define meu espaço, o que eu sou, o lugar que eu quero ocupar. Então, o posicionamento é um texto que sintetiza, né, o que você e sua marca é, e as pessoas pensam, nossa, mas dá para colocar tudo isso dentro de um texto? É um desafio. Por isso que, normalmente, a ferramenta de estratégia de marca, ela é uma estrutura. Então, você não pega o posicionamento, coloca embaixo do braço e vai, né? Você precisa ter esses outros elementos caminhando e sendo interpretados de uma forma mais conjunta. Mas o posicionamento representa, assim, esse espaço, né, que você quer ocupar na cabeça das pessoas. É quase aquele grande momento em poucas palavras. E aí, pessoal, eu trouxe um exemplo bem diferente. Na apresentação ali, vocês devem ter notado que eu já fiz
alguns projetos para coisas de tudo que é jeito, né? Mas um projeto que chamou muito minha atenção era um projeto da Spaceship, que é uma desenvolvedora de jogos de celular. E quando a gente olha para esse nome, a gente já vê que tem uma sacada no inglês, né, para transformar esse chip no chip da ovelha. E aí, nesse momento, isso já começa a despertar também algumas conclusões, mas a gente fez um processo completo. E aí, o que eu trouxe para vocês? Um pouco dessa narrativa, né, que a gente construiu, claro, né, com todos os limites que eu podia trazer para vocês, mas de alguma forma a gente já consegue ter acesso ao que é essa construção. Olha como fica o posicionamento dessa marca. A Spaceship é uma desenvolvedora de games para quem busca diversão de outro mundo. Chegamos na Terra para criar experiências incríveis e que coloquem quem joga no comando da viagem. Esse texto ele poderia ter sido bem rígido, né, mais burocrático, vamos dizer assim, e ainda assim estaria certo, né? É uma desenvolvedora de jogos que faz os melhores jogos e tudo bem. Mas vocês percebem que quando a gente coloca a linguagem, a identidade verbal já em contexto, isso começa a ganhar um outro sabor. Cara, só uma desenvolvedora de jogos que é do espaço, né, que tem ali a sua ovelha que veio de outro mundo, pode, né, trazer diversão de outro mundo para as pessoas. Só uma marca como essa pode falar que chega na Terra. É algo que a gente não vê normalmente. Não é como chegou na Terra, a gente já está na Terra. Tem uma fantasia aqui que só quem joga sabe, né, que existe. E, claro, você coloca quem joga no comando dessa viagem. Então, a todo momento, a lógica que é construída por uma marca como essa é essa lógica espacial, essa lógica que não tem limite. Você pode estar em um lugar, você pode estar no espaço, você pode voltar. Essa é a graça desse posicionamento, né? Permitir que essa marca viaje. Esse é um dos elementos. Aí tem outro elemento que é bem fundamental quando a gente pensa nessa construção, que é a personalidade, que é realmente o traço humano, né? As características. E é curioso, né? Porque a gente pode pensar que, putz, Val, e quando a gente está falando do próprio influenciador ou influenciadora, claro, né? A personalidade ali já traz traços dessa própria pessoa. Mas, de alguma forma, ainda assim é importante entender a potência desses traços, né? Porque, no fim das contas, a gente tem vários traços, né? A gente fica triste, a gente fica feliz, a gente fica bravo, a gente fica ansioso. Todo mundo tem traços ali que, de alguma forma, pertencem ao ser humano. Mas, quando você está pensando numa estrutura de marca, você começa a fortalecer aqueles traços que vão trazer mais consistência, né? Mais valor para aquilo que você define como estratégia de marca, tá? E aí eu trouxe também de Spaceship. Eu quis trazer o mesmo case para a gente poder ter uma lógica um pouco mais fluida, né, desse processo. De novo, a ideia, e como eu sempre trabalhei com linguagem, a ideia é sempre a gente se aproveita da linguagem para passar um ponto mais interessante. Então, eu aqui estou falando de estratégia ainda, mas de alguma forma essa linguagem já vem para levar a gente para outro lugar, principalmente quando a gente faz uma marca como essa. Então, as personalidades que a gente definiu de outro mundo, né? Essa é uma marca que vê tudo de um jeito diferente. Outra personalidade, vem em paz. A gente chega perto para jogar junto. Imagina se vem em paz, né? Só funciona para uma marca como essa, que está vindo de outro espaço, né? De outro lugar, de outro mundo. E a gente sobe de nível, né? A gente evolui na velocidade da luz. Claro, né? Existe um traço nessa marca que é a capacidade de renovar os seus produtos e atualizar ali as suas entregas de uma forma muito dinâmica. Então, por isso que entra também como uma definição de uma personalidade. Então, essa é uma marca de outro mundo que vem em paz, né, próxima, amistosa, e que sobe de nível, né, que está ali também para fazer todo mundo se superar. Feita a personalidade, a gente pensa um pouco em público. Sempre polêmico quando a gente pensa em público, né, porque a primeira coisa que vem em mente é, caramba, mas como que define um público? Quando a gente está falando de marca, é menos corte demográfico, né, e mais um corte atitudinal. Então, a gente não está falando aqui pessoas de 9 a 90, pessoas de 30, pessoas de classe e tal, né? Não é isso, é mais uma atitude, né? Então, o público da marca a gente faz por um corte de atitude, entendendo que pessoas de diferentes idades, por exemplo, poderiam compartilhar essa mesma atitude. E, de novo, é para a gente ter um foco no momento que lança a marca daqueles públicos para quem a gente olha com mais força. Então, o público, por exemplo, de Spaceship, terráqueos de todos os tipos que topem se aventurar e se divertir em novas viagens. Então, ou seja, quando você fala terráqueos de todos os tipos, você está falando do mundo inteiro. E é importante dizer, né, que a Spaceship, ela vende seus jogos online, né, seus jogos de celular. E a Spaceship está no mundo inteiro.
Então, vende na China, vende na Europa. Então, esses jogos podem ser baixados na sua língua, né? Eles já são traduzidos para a língua dos diferentes países. Então, por isso também fazia sentido falar: ei, terráqueo, eu sei que você está aí na China jogando. Ei, terráqueo, eu sei que você está na Suíça jogando. Ei, terráqueo, eu sei que você está nos Estados Unidos jogando. Então, por isso que esse é um corte um pouco maior, mas ele não deixa de ser um corte de atitude. E como que qualifica um pouco mais isso para entrar mais no sabor dessa história, né? A gente está falando de gente inteligente, mais irreverente, né? Gente que sabe escolher, que sabe qual é o jogo legal para jogar, pessoas que abraçam a diversão a qualquer momento, que viram o jogo contra a mesmice do dia a dia. Então, essa é uma construção que colocava essa marca como uma marca que era diferente, né? Se é para ser que nem o dia a dia, não vai ser com a gente. E aí, finalmente, o propósito, né? Qual a grande verdade motivadora por trás da marca, né? Aí, de novo, a gente pode pensar, caramba, como que eu reduzo tanta coisa em uma frase, né? De novo, a gente tem que pensar nesse contexto completo. A gente tem que pensar nessa estrutura de marca, né? Não é só o posicionamento, não é só a personalidade, não é só o propósito. Essa marca, ela precisa ser elástica, né? Dentro desse ecossistema de elementos, ela precisa se completar. No caso do Spaceship, levar os terráqueos para um mundo incrível e divertido. Então, olha como a grande missão, olha porque essa marca acorda, né? Por que essa marca existe. Ela quer pegar cada um desses terráqueos e levar para um mundo que é muito mais incrível, né? Então, a gente pode brincar com essa mesmice, né? Caramba, tá aí sem fazer nada, olha que legal que pode ir. Porque realmente a gente foi entendendo que as pessoas que têm relação com jogos, elas entram, elas falam, cara, entrei em outro mundo aqui. Nossa, esqueci das coisas chatas, esqueci dos problemas, entrei em outra realidade. Sem contar que o jogo tem um quê de fantasia, né? Então você muitas vezes se torna alguém ali que na vida real seria impossível você ser. Quando a gente fala desse mundo, né, a gente está falando de um mundo divertido, diverso, um mundo de outro universo, né? Um mundo que muda quando a gente menos espera, um mundo que se conecta com quem quer se desconectar, um mundo que é tudo menos mundano, de novo, né? Uma construção inteira que é muito pautada pela linguagem também, para já ir dando esse sabor, esse clima para a marca. Tá, aqui a gente falou um pouquinho sobre estratégia, né? Então, ali a construção desses elementos primários. E aí, como é que a gente começa a colocar isso para fora? Eu continuo nesse case, né, para ficar, para ter mais sentido, mas a gente precisa daquele primeiro momento para chegar numa definição de identidade verbal. Como que, por metodologia, isso pode ser feito, né? Existem várias formas. O jeito que eu mais utilizo é, se a personalidade é aquilo que a marca tem de mais humano, né? É o melhor lugar para eu olhar para direcionar estilo de escrita, né? Tom de voz. Isso é importante, né? Quando a gente usa tom de voz aqui, no mundo do branding, né? O tom de voz, ele tem muita relação com essa personalidade da escrita. Então, não necessariamente é a voz, né? Então, a não ser que você seja uma marca que... por exemplo, Alexa, né? A não sei que você seja uma marca que é baseada na língua falada, que a gente está falando muito mais de estilos de escrita, né? Porque é muito improvável que você consiga mudar, por exemplo, o tom da voz de alguém ali, né? Você pode tentar direcionar, mas seria muito improvável uma transformação assim. Então, quando a gente lê tom de voz no universo de marca, a gente está falando dessa personalidade das palavras, né? Como é que eu coloco aquilo que eu acredito de um jeito só meu? Eu já mostrei para vocês a personalidade, né, de outro mundo. A gente vê tudo de um jeito diferente, a gente vem em paz, né, chega perto para jogar junto, sobe de nível, a gente evolui na velocidade da luz. E aí eu vou fazendo esses cruzamentos. Porque a gente é de outro mundo, né, o nosso tom de voz joga para cima. Então o nosso texto tem menos gravidade e mais diversão. Qual que era a premissa aqui? O mundo que a gente está, ele vai ser mais chato do que esse outro mundo, né? Esse outro mundo é mais interessante, é mais divertido, ele deve ser mais curioso, né? Então a gente coloca esse outro mundo como um lugar muito especial. E olha aqui um exemplo, né? A gente traz um exemplo como isso vive na prática, né? Olha, é diversão de outro mundo. Cientistas da Spaceship acabam de descobrir um movimento de diversão da Terra. A gente já ouviu o movimento de rotação, movimento de translação. Cara, se tivesse um movimento de diversão da Terra, eu acho que esse movimento de diversão da Terra, ele pertence a quem se joga numa diversão de outro mundo. Eu trago esses exemplos aqui para vocês sentirem como isso começa a viver, né, na prática, né, para sair um pouco do que é a ferramenta. Porque a gente vem em paz, o nosso tom de voz joga junto, né? O nosso jeito de escrever, ele é compartilhado, né? Ele lembra que tem alguém ali. Nosso texto não deixa ninguém perdido no espaço. Essa era a graça, né? Então, a primeira
a primeira missão, vamos dizer assim, é que essas pessoas se sentissem conversando, se sentissem recebendo esses recados, né? Não dá para eu ser uma marca que joga junto e ficar em silêncio, né? Então, o grande exemplo aqui, a grande lógica por trás disso era garantir que a gente está sempre falando, a gente está fazendo pergunta, né? A gente está lembrando quem são esses terráqueos. E aqui também trago alguns exemplos, né? O que é a P terráqueos? Cara, a gente está querendo falar com você, responde de volta. Alguém pode chegar ali no Instagram e falar que é a P, sabe? Um terráqueo pode falar que é a P. Então, acho que essa é brincadeira também, né? Lembrar que é uma conversa, né? Acho que é uma coisa que as marcas acabam tendo como um desafio, assim, muita marca fala sozinha, né? Muita marca fala para si, assim, eu sou inovadora, eu sou... E fica pensando, né? É muito espelho, né? Tá falando muito para o espelho e pouco para as pessoas. Então, cada vez mais eu defendo, assim, essas interações, né? Cara, esse tipo de conversa, faz uma pergunta, né? Coloca alguma coisa que você precisa que alguém responda, aprende com quem está ali te seguindo, né? Aprende com quem está ali vivendo essa relação com você. E porque a gente sobe de nível, né, um lado mais aí de desenvolvimento mesmo, né, de capacidade de superação da marca, a gente joga para ganhar. A nossa vontade é de outro mundo. É tanto de outro mundo que a gente brincou com isso do ET, né, que é a frase clássica, né, que o ET liga para casa, a Spaceship respondeu, né? Cara, o ET ligou para casa, a gente respondeu, né? Porque ninguém responde o ET quando ele liga ali. Então a gente respondeu, porque realmente a gente está atento a esses movimentos. Tá, aqui foi um exemplo desse Spaceship, mas eu queria trazer outras coisas aqui que são, acho que mais didáticas até, né? Para a gente ter na cabeça quando a gente for pensar em linguagem. São 4 premissas, vai, que a gente deveria ter em mente, pelo menos, quando a gente pensa em identidade verbal. Porque não dá para a gente falar identidade verbal sem falar nessas 4 coisinhas. Claro, poderia ser uma lista com muitas outras coisas. Mas essas são as que mais me chamam a atenção. A primeira delas é contexto, né? Não dá para a gente escrever de uma cápsula, né? Algo está acontecendo no mundo. Se a gente não se coloca nesse lugar, a gente corre o risco de falar sozinho, né? Eu trouxe o exemplo do Julius, eu vou chamar ele de Julius porque eu não me arrisco a falar o nome dele. Para quem era fã de Game of Thrones, ele era o Montanha. Ele é um islandês de quase 2,10 metros, por isso que ele tem esse apelido Montanha. E o Julius, lá em 2014, ele viajou na companhia aérea da Islândia, que é o país dele, e ele postou: ser muito grande pode ser um pé no saco, especialmente quando você está viajando. E aí a companhia respondeu: olá, Repfor. Infelizmente, os nossos aviões foram feitos para voar sobre as montanhas, não para carregá-las. Esperamos que você tenha curtido seu voo. E aí ele achou o máximo, ele retweetou, no fim ficaram amigos ali. E eu acho que ele entendeu que alguém de 2,10 metros tem dificuldades de caber em vários lugares, né? Então é um pouco de contexto, né? Essa empresa sabe que ele é um montanha, né? E aí teve ali, claro, no tom de voz dela, né, que é um pouco mais descontraído também, teve a jogada de colocar isso para fora. Conteúdo, né? Então, de novo, né? O que eu falo quando eu não estou falando daquilo que eu vendo, né? Quais são as outras coisas que eu posso falar? E aqui eu quis trazer acho que eu vou chamar de um influencer virtual aqui, o Interpig. Interpig é o porquinho do Inter. Ele tem um canal só para ele, porque ele é um facilitador de conversa, né? Então ele está ali para explicar as coisas de um jeito muito didático, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia, né? Então ele fala até de investimento, né? De um jeito muito leve. Ele poderia simplesmente ser o mascote do Inter, né? E aí ele foi ganhando esse espaço, né? Eu tenho um pouco mais de contexto porque eu fiz o último projeto do Inter, né? A última mudança de marca, e o Interpig ele foi ganhando força realmente como um personagem que as pessoas têm muito carinho e que poderia estar ali facilitando a jornada, né? Então ele poderia economizar algumas interações. Conversa, né? Como é que a gente mantém uma estrutura de marca sem conversa, né? Ou uma estrutura de linguagem. Trouxe aqui o exemplo do Maurício Arruda, né? Vocês devem conhecer, que fala muito sobre decoração, tem os próprios programas que falam disso, e que tem ali uma invejável participação ali nos seus ambientes sociais, né? Putz, você vê um quadrinho, você fala, adorei esse quadrinho, ele já responde, já fala de onde é, o pessoal agradece, o pessoal pede dica, mas se eu quiser mudar o chão, dá para fazer, ele vai lá e responde. Eu acho que esse é o tipo de interação que só faz com que exista mais interação. Aqui um outro exemplo, né? O Paulo Cuenca, que quando a gente fala desse universo, acho que todo mundo conhece o Paulo Cuenca, né? Então ele também está ali muito presente ali nesses comentários, participando, dando dica, né? A sua conversa ela não encerra na sua postagem, né? Ela provavelmente começa na sua postagem.
E critério, gente, esse é um lado muito importante da história, né? Eu coloquei critério aqui, eu poderia ter usado um termo até mais duro, mais rígido, porque o exemplo que eu vou mostrar não é só critério, ele exige muito mais do que isso, assim. Mas, não sei se vocês já ouviram falar da Justine Sacco. Eu até escrevi aqui, Justine Sacco e o tweet que não deveria ter existido. Há muitos anos atrás, a Justine foi fazer um voo, né, de Nova York até a África do Sul, que é onde, de fim de ano, ia passar o fim de ano com a família dela. E ela teve a infeliz ideia, ela quis fazer uma postagem no Twitter, né? A postagem foi muito infeliz. Foi esta aqui. Então é até esquisito ler, né? Mas indo para a África, espero que eu não pegue AIDS, estou brincando, eu sou branca. E ela postou isso no dia 20 de dezembro de 2013, entrou no avião, colocou em modo avião lá o celular, e o voo dela ia levar 11 horas para chegar. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo na vida dela enquanto ela estava naquele avião, né? Isso começou a chegar, né? Começou a viralizar, começou a virar um caos sem que ela soubesse, né? As pessoas começaram a questionar quem é, né? Primeiro entender quem é, onde ela trabalha, como é que uma empresa tem essa pessoa no quadro. A empresa se posicionou falando, ela está, nós repudiamos isso, ela está em voo, a gente não consegue nem acessar. Bom, assim que ela chegou, né? Assim que ela pousou, ela ligou o celular e tinha um recado de uma colega que ela não via desde a escola. Eu sinto muito pelo que está acontecendo com você. E a outra mensagem era da melhor amiga dela: você precisa me ligar agora. Você está no topo dos trending topics do mundo. Para vocês terem ideia do caos que virou, enquanto ela estava nesse voo, as pessoas já tinham criado uma hashtag que era: será que a Justine já pousou? Porque todo mundo ficou sabendo disso, dessa postagem esdrúxula, e todo mundo ficou sabendo que ela estava voando, né? Então começou ali uma coisa, quase um jogo na internet, que era de: será que ela já pousou? Será que ela já pousou? E aí, claro, né, ela pousou, viu o caos que tinha acontecido. Para vocês terem ideia, né, tem um TED, né, que fala basicamente sobre isso, né, do John Ronson, e ele diz que a Justine Sacco ela era procurada 40 vezes por mês no Google, né, talvez pela profissão dela e tudo mais. Do dia 20 ao dia 31 de dezembro, ela foi procurada 1.220.000 vezes. Imagino que é isso na vida de uma pessoa. E tem uma coisa muito importante nessa história, né? Quer dizer, a história já é importante por si só, né? Mas tem algo, uma pitada, né? Um tempero nessa história que ela tinha 170 seguidores. Então, eu acho que essa também é uma ilusão, né? Que algumas marcas vivem às vezes, que mas não tem muita gente olhando, mas tudo bem. Não, quando eu crescer eu vejo o que eu faço. Cara, você tem 170 seguidores, você faz uma postagem feliz e sua vida vira um caos, assim. Então, nunca entendi muito bem isso de, tem muito seguidor, então o problema ficou maior. Dependendo do que você coloca para fora, já é problema, tá? Então, acho que esse critério é importante sempre que a gente pensa em identidade verbal. E o momento 3, né? Não quero tomar o tempo da Fernanda aqui. Eu trouxe... Eu escrevi para a gente hoje, 5 dicas para marcas e 5 dicas para influenciadores e influenciadoras. Muito do que foi saindo também, do que eu vivo quando eu estou escrevendo também, e que poderia ser interessante para a gente, sei lá, um lembrete, né, para a gente. Então, 5 dicas para influenciadores. Gente, nada melhor do que a verdade. Eu acho que é premissa de marca, né? Às vezes os clientes falam para mim, como é que a gente vai construir? A gente não tem nada ainda, né? A gente não tem nada. Como é que a gente vai começar a pensar no que a gente é? E a primeira coisa que eu falo a primeira coisa que a gente tem é a verdade, né? Então, assim, a gente parte dela, né? A gente tem uma verdade, né? Alguma verdade a gente tem que ter para partir para essa construção de marca. Às vezes isso até soa meio estranho, né? Parece mais provocador do que precisaria ser, mas é muito difícil você construir uma marca se você já começa ali no alicerce que é meio de isopor. E aí eu trago alguns exemplos, pessoal. Eu não sei se vocês conseguem notar, né, da Tupi Saraiva, é uma influenciadora de viagens. Ela começou a postar as imagens dela e alguém notou que o céu era sempre igual. E sim, o céu era sempre igual. Ela usava um aplicativo para deixar o céu mais interessante nos lugares que ela estava e que o tempo não estava bom. E aí isso pegou mal, ela se defendeu dizendo que, mas as pessoas sabem que eu uso o aplicativo, né, para mexer
para tratar, e olha como é relativo, né? Eu uso um aplicativo para tratar, né? É que as pessoas não entendiam tanto que esse tratamento era realmente modificar o fundo de uma imagem. E no fim das contas pegou muito mal, né? Essas imagens que todo o céu era igual. Então você se transportava para um lugar que na verdade você nem sabia exatamente que céu era. Revise sempre, sim, sempre antes de postar. Eu nunca entendi isso, né? Mas também eu sou um pouco acho que eu levo isso ao extremo também, porque eu reviso e-mail, né? Uma vez eu falei que eu revisava e-mail, me falaram, caramba, mas você está com tempo? E eu falo, não, é que eu não quero usar meu tempo depois para explicar mal entendido, né? Então, se eu reviso de primeira, eu ganho tempo, na verdade. É algo que a gente vê que é do humano, né? Mas dependendo do seu alcance ali, isso pode ser um problema, né? O Scott Disick, eu vou chamar ele de influenciador, né? Ele acabou ganhando fama porque ele foi casado com uma das Kardashian, e faz aí muita publicidade também. E ele postou o texto que ele recebeu da agência, né, do cliente. Então, esse até fica pequenininho aqui, eu escrevi, ó, aqui está às 4 da manhã, escreva o que está abaixo. E ele postou isso. E é muito curioso, né, porque a gente pensa, poxa, mas errar é humano. Mas parece que ele cobra $20 mil a postagem. E as marcas acabam acessando essas pessoas porque elas querem chegar ali na verdade, daquele influenciador também como uma ponte, né, para chegar em públicos que a marca muitas vezes não consegue chegar. Quando isso acontece, né, na verdade você não chegou mesmo, né, porque deu para perceber que você não tinha nem alinhamento com quem estava ali promovendo. E era uma questão simplesmente de revisar. Bom senso é sempre uma boa pedida, né? A Haline Choque também é uma influenciadora da Indonésia. Isso acontece em alguns momentos, assim, é uma coisa bem curiosa para mim, mas acontece uma tragédia, a pessoa põe uma foto incrível falando, rezando pelas pessoas, torcendo, mas é uma foto assim que não combina com aquilo, né? Fica parecendo uma promoção estranha e pega mal, então as pessoas acabaram questionando isso também. A legenda é triste por saber do incêndio em Malibu e rezando pela segurança e força dos bombeiros. Nós nunca sabemos o que a vida reserva para nós e todo momento feliz é um momento para agradecer. Um incêndio terrível em Malibu, além da marca, o lugar, e tem essa foto, assim, que honestamente é muito difícil, né, você relacionar essas duas histórias, né? Acho que é bom senso mesmo é o termo, né? Você tem que olhar para isso e falar, gente, são duas conversas diferentes aqui. Existe a conversa que está na legenda e existe a conversa da foto. Para gerar conversa, tem que participar da conversa. Eu acho que é aquilo que eu já mostrei em outros exemplos, então não pus mais nenhum aqui. Uma coisa curiosa, nem toda marca combina com você. E aqui eu não quero nem fazer juízo de valor do Cristiano Ronaldo e essa marca japonesa, né, a Pau Facial Fitness, mas é algo que na época falaram, putz, mas eu acho que não foi uma escolha inteligente, né? Existem algumas marcas que parece que não fazem tanto sentido com a gente. No fim das contas, ele acabou sendo mais criticado ali pela escolha, né, do que comemorado. Val, mas você não ganhou dinheiro, não foi bem, não sei. Né? Aí são os detalhes que eu nunca vou saber, mas de alguma forma é algo que chamou a atenção das pessoas como um lugar que parece que ele não deveria estar. Só para vocês entenderem, esse é um equipamento para você fazer musculação para a bochecha. Então é uma coisa muito curiosa e eu acho que só assistindo esse micro videozinho aqui a gente sente bem do que eu estou falando. E aí, quando a gente olha para as marcas, né, eu acho que pensar em conteúdos que tiram o melhor da relação, isso é importante também, né? A marca estudar aquela pessoa, né, aquele personagem, aquela outra marca humana que está ali representando, né? Pessoa esportista, né? Como é que você conecta essa verdade, né? Se é que isso faz sentido para sua marca, dá espaço, né, para a liberdade criativa do influenciador. Eu acho que aqui é um ponto tão difícil, né? É uma linha mais do que tênue, né? Até que ponto essa liberdade ela pode ser escrita, né? Como é que a gente regra a liberdade? É um pouco complexo, né? Mas de alguma forma entender que a partir do momento que você faz aquela escolha, você está também escolhendo aquele jeito. Eu trouxe um exemplo mais sutil aqui do Whindersson, né, que fez
publicidade para a Baum, a marca de roupas, e ele fala, quem falou que no frio não fica bonito? Fica e ainda vira um modelo. A gente nota que é um jeito dele, né? Combina com ele. Quem falou que eu não fico bonito, né, no frio? As pessoas devem tirar também esse sarro com o Whindersson. Então, claro, aqui é um exemplo muito controlado ainda, né? Mas de alguma forma é importante para a marca lembrar que não adianta ela querer colocar, né, naquele influenciador um jeito que não é dele. Não tem que ser o que não combina com a sua marca, né? Então, de novo, né, tem muita relação com isso. Entenda se o público do influenciador faz sentido, né? Às vezes ele faz sentido, o público não é tão interessante ali como o público consumidor, não só dos seus produtos, mas da sua verdade também. E, finalmente, assim como tem a dica nem toda marca combina com você, nem todo influenciador combina com sua marca. É um exercício de escolhas, sem sofrimento. É entender qual funciona mais. Não é porque está em evidência que faz sentido para a marca, né? É um jeito até ingênuo, né, de construir valor. Tomei muito seu tempo, Fernanda? Não, eu estou com o meu cronômetro aqui. De jeito nenhum, Val. 37 uma aula, minutos. gente. Uma aula de branding, uma aula de comunicação. Tô Desculpa babando. se eu corri, pessoal. Não, babando. Adorei. Estava aqui ávida até o finalzinho. Obrigada. Acho que acho que foi a perfeita introdução para o que eu pretendo trazer para vocês hoje. Primeiro, boa noite a todos aqui conosco. Júlia, obrigada pela apresentação. Camila, que chegou. Feliz de ter você aqui com a gente. Tenho muitos amigos entre nós aqui. Fico feliz de ver o grupo todo. Mas, Val, obrigada mesmo. Eu vou dividir a minha tela, pessoal, mas a ideia da conversa hoje, do papo, e eu espero que ao final vocês consigam trazer dúvidas e discussões para a gente trocar aqui, é passar um filtro de propriedade intelectual, do jurídico, né, na realidade que a gente vive hoje, da influência digital. Então, não só dos influenciadores, mas do marketing digital como um todo. Então, a minha ideia é passar esse filtro e discutir com vocês olhares e provocações com relação às ativações de marketing e as preocupações que nós, advogados que atuamos nessa área, devemos treinar o olhar para, enfim, capturar os possíveis riscos, possíveis problemas e endereçar da melhor forma possível. Eu vou agora dividir a minha tela, então. Só um segundo, deixa eu ver se essa aqui é a minha. Será que sou eu? Vocês estão vendo? Vou botar no modo apresentação. Estamos vendo. Ótimo, deixa eu só mudar um pouquinho a tela. Ótimo. Bom, então eu vou passar por conceitos muito superficialmente, conceitos jurídicos, para que a gente esteja na mesma página, mas, de novo, o que eu quis fazer aqui foi colocar uma lente de propriedade intelectual sobre a publicidade digital, sobre o trabalho dos influenciadores, de novo, para treinar o olhar e apontar, enfim, cuidados que a gente tem que ter nesse tipo de consulta, enfim, trabalho relacionado à mídia digital. Só para diferenciar a propriedade intelectual e do que a gente vai tratar, eu trouxe aqui enfim, um apanhado do que é a propriedade intelectual, que, como muitos de vocês já sabem, inclui desenhos industriais, a legislação sobre desenho industrial, a legislação sobre patente, marcas, mas nesse âmbito, hoje, até por questões de tempo, a gente vai focar mais nessas três, primeiro no direito autoral e nos direitos conexos ao autor, que fazem parte da propriedade intelectual, mas também nos direitos da personalidade do consumidor, que tanto falam com essa esfera do direito quando a gente fala de publicidade. Então, para começar, só de novo, pincelando e construindo conhecimento aqui, nivelando conhecimento, o direito autoral, como a gente sabe, são direitos de todo criador de uma obra intelectual, seja ela um livro, seja ela um vídeo, seja ela uma foto. Essa obra intelectual pode variar, hoje em dia, em vários formatos, cada vez mais interessantes e desafiadores. E os direitos conexos, por outro lado, são os direitos vizinhos aos do autor. Então, quando a gente pensa numa obra musical composta por um compositor e interpretada por um cantor, a interpretação desse cantor atribui direitos conexos ao de autor a esse intérprete, enquanto que o autor da letra musical, enfim, da obra musical base, atribui direitos autorais a esse autor.
Isso aqui é importante só porque a gente lá na frente vai falar dessa questão da licença e da cessão dos direitos, mas tanto o direito autoral quanto o direito conexo geram direito moral e direito patrimonial, e a gente sabe que o direito moral, por ser inalienável e irrenunciável, não são negociáveis. O autor, o detentor do direito conexo ou do direito autoral não pode negociar esse direito moral, mas sim pode licenciar ou ceder o direito patrimonial sobre a obra e a sua composição, enfim, a sua titularidade sobre aquela obra. Os direitos da personalidade, por outro lado, têm raiz, né, constitucional, artigo 5º, inciso 10, assim como regulado pelo Código Civil no artigo 11. Era até, na verdade, para aparecer esse clique do final aqui no segundo momento, mas eu já pontuo que a autorização para o uso do direito atrelado à personalidade de qualquer pessoa, de qualquer um de nós, gera a obrigação de indenizar quando esse uso é feito sem autorização. Então, o uso da personalidade, de qualquer traço da personalidade de uma pessoa, seja ela, desculpa, meu clique não foi aqui, seja ela um direito à imagem e retrato, que seria a imagem de cada um de nós, a figura de cada um de nós, o cabelo, a forma do rosto, enfim, a imagem mesmo fotográfica de alguns de nós, como no caso aqui eu uso da Sabrina Sato, para falar dessa imagem retrato, seja a imagem atributo, que são aí sim as características mais subjetivas e que muitas vezes difíceis de colocar à mão, de apontar exatamente o que é, mas quando a gente identifica que aquele traço ali pertence a uma pessoa, mesmo esse traço tão subjetivo pode ser considerado parte da imagem de alguém. Não só o nome, não só o rosto, mas também a voz, mas também essa imagem atributo, né? Esse conjunto. Então, no caso aqui da Sabrina Sato, eu gosto de usar, desculpa, meu clique não está indo, o exemplo da influenciadora virtual que ela criou recentemente, porque a gente pode ver muito claramente esse atributo, essa imagem retratada, transmitida, transformada na figura de um avatar digital, virtual, e os traços dela, enfim, as características físicas dela. Obviamente, só a Sabrina Sato pode ser licenciante dos seus direitos de personalidade sobre esse avatar, sobre essa persona. Ela cria uma nova persona, e tanto a Constituição como o Código Civil, os artigos que eu mencionei, regulam esse direito a essa segunda persona, digamos assim. Então, tudo que está atrelado à personalidade de todos nós, em mais ou menos grau vai ser protegido pelo direito da personalidade, pelo direito à imagem, como se gosta de dizer em muitos contratos. Então, a gente usa muito esse termo direito de imagem, mas, na verdade, o que a gente está tratando é direito da imagem como um todo, da personalidade dessa pessoa como um todo, desse indivíduo, seja a imagem retrato, seja a sua voz, seja, enfim, a imagem atributo. Deixa eu clicar aqui para passar. Eu gostei dessa imagem da ativação da Satiko, que é a influenciadora virtual da Sabrina Sato, que ela está aqui numa ativação de marca clara, e que a gente, então, vislumbra então, a praticidade desses conceitos da exploração de uma imagem que não é a sua própria, mas de uma imagem à sua semelhança, semelhante à sua personalidade, numa realidade virtual, numa realidade não real, digamos assim, realidade não real. Aqui eu vou mostrar um pouquinho desse vídeo, eu achei esse exemplo super interessante. A gente conhece o Galvão Bueno, o nome dele, pessoa física, Carlos Eduardo dos Santos Galvão, acho que é isso, não estou conseguindo ler o todo aqui, deixa eu passar para cá, na minha tela, dos Santos Galvão, conhecido como Galvão Bueno, dos Santos Galvão Bueno, desculpa, conhecido como Galvão Bueno. E aqui eu achei essa postagem do próprio Galvão, desse vídeo, que é muito interessante, que faz a gente entender essa questão do alcance do direito de imagem, do direito da personalidade, perdão, e que vai muito além só da nossa imagem física como indivíduos. Aí vem Tony Blackberry. Voyage à frente. Voyage ao primeiro, amigo. Tony Blackberry. O Tony vem. Fernanda, não sei se é só aqui, mas não está dando para ouvir.
de novo. Tá dando para ouvir de longe. Talvez tenha que aumentar um pouquinho. Deu para ouvir de longe. Se você puder, de repente, ou aumentar o som ou botar de novo. Deixa eu botar de novo, porque o ponto todo é a voz dele. Peraí. Meu áudio aqui já está no máximo. Me diga, por favor, Júlia, se melhora agora. Se ele passar o Voyage, é o primeiro, amigo. Agora foi. Isso, amigo. O Voyage virou 1,19.5. Tony Blackberry. Ups. Então, o Galvão repostou esse vídeo, na verdade, fazendo graça com o tal do Tony Blackberry. Eu achei essa postagem super interessante. Claro que o Tony Blackberry, esse vídeo, era um vídeo pessoal, postado na conta dessa pessoa. Vamos chamar de Tony Blackberry, porque eu não conheço, não consegui traçar a conta dele, mas para uso pessoal, uma sátira, uma brincadeira. É óbvio que a possibilidade desse uso termina no fato de que exatamente é um uso privado, é quase que uma paródia, de fato, uma sátira à voz do Galvão, à qualidade da voz do Galvão e às características da voz dele. Mas se isso aqui fosse usado numa publicidade, ou se o Tony Blackberry passasse a fazer da sua vida no Instagram, ou nas mídias sociais, ou em qualquer outra circunstância, a segunda persona, uma outra persona, uma imitação para fins publicitários do Galvão Bueno, isso poderia gerar um problema jurídico, um risco jurídico. O Galvão teria base aqui para enfim, se insurgir contra esse tipo de uso. Mas, de novo, isso aqui foi só um exemplo, isso é um uso particular, uma piada, e que vale no mundo de internet, onde memes são muito utilizados, muito comercializados. As marcas têm que ficar atentas a esse tipo de limite do direito, de até onde vai o uso, mas está na internet, eu só repostei. Sim, mas você repostou dentro do uso da sua marca e você validou aquilo, passou a fazer parte de um comercial, nada mais é do que um comercial, numa forma diferente, numa mídia diferente, de uma era diferente, mas não deixa de ser um comercial se uma marca fizesse uso desse exemplo aqui. Aí, ainda nessa linha, eu passo para o comercial do Burger King. Eu tentei de todo jeito, eu tinha esse vídeo, mas eu tentei de todo jeito resgatá-lo, porque é um comercial que já saiu do ar. Eu acho que o Burger King já conseguiu tirar das plataformas de YouTube e tudo mais, eu realmente não consegui achar, e aí trouxe só notícia, mas vocês devem ter visto esse comercial. É um comercial, se não me engano, do final de 2020, 21, quando eles fazem uma sátira com Paulo Guedes, clientes, clientes do Burger King, chamado Paulo Guedes. Todos eles mostram a sua carteira de identidade, são chamados de fato de Paulo Guedes, e eles falam da vantagem econômica de se comprar o Burger King, o sanduíche da promoção, e de quanto esses Paulo Guedes têm conhecimento econômico para dizer que enfim, que é um bom negócio comprar o sanduíche do Burger King. Eu confesso que, quando eu vi a primeira vez, eu pensei em alguns segundos, peraí, isso aqui cruzou o limite, não cruzou o limite. O Burger King sempre faz campanhas muito corajosas e que puxam limites, dessa interpretação. Não é preto no branco, acho que sempre fica ali no para pensar no cinza e nos provoca. A análise que eu fiz e a avaliação que eu fiz foi de que, nesse caso especificamente, por ser o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, atualmente o ministro da Economia, que esse escopo de brincadeira ou essa menção à imagem dele, porque claramente se faz uma conexão entre os Paulo Guedes do mundo real e o ministro, já que se fala de economia e tudo mais, que essa conexão era possível por ser o Paulo Guedes uma figura pública, até política, enfim, do governo, seja enfim, criticando ou não, mas é uma figura pública, e que o espaço da publicidade é, sim, também poder fazer esse tipo de sátira, esse tipo de provocação, esse tipo de uso da imagem, da personalidade de alguém para um fim comercial. E aí eu faria só uma comparação, um porém, Se o Paulo Guedes amanhã fosse não mais o ministro da Economia e fosse um grande consultor financeiro e que se valesse da sua imagem, da sua persona, para vender palestras,
como o Ricardo Amorim, por exemplo, faz, enfim, e tantos outros economistas e influenciadores, digamos assim, do meio econômico fazem, talvez no caso de um Ricardo Amorim, esse uso não fosse adequado, na medida que ele realmente vende a sua imagem atrelado a, enfim, campanhas, motes e editoriais e tudo mais. Então, eu acho que essa questão do uso da imagem alheia num cenário de sátira, num cenário de não autorizado, é muito sensível e deve ser realmente olhado com lupa pelas marcas, pelos influenciadores que, enfim, podem querer fazer alguma coisa dessa natureza, e, obviamente, pelo jurídico. Acho que essa é uma parceria dos dois lados da casa, tanto do marketing quanto do jurídico, mas que é sensível e que, às vezes, um pequeno outro fato pode fazer com que a ativação vá para um lado ou para o outro. Então, eu gosto desse exemplo para ponderar esse ponto. Como a gente falou, só para diferenciar esses dois institutos aqui, as pessoas confundem muito, eu vejo isso muito acontecer, muito, 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 tenho certeza que muitos dos colegas aqui também. As pessoas confundem a cessão da imagem de alguém com a licença da imagem dessa pessoa. A cessão, como a gente sabe, é muitas vezes igualada à venda, né? Ou seja, a transferência permanente daquele direito sobre qualquer coisa, sobre qualquer bem, sobre qualquer propriedade, ela não cabe na figura do direito à sua imagem, à sua personalidade, porque é um direito inegociável. Mesmo que eu queira colocar num contrato que eu abro mão da minha persona e do meu direito à minha imagem, essa cláusula não necessariamente vai ser válida se o contexto for comercial, se for... Enfim, isso não se sustenta de pé. Então, a gente jamais pode chamar uma cessão do direito de imagem. Isso é incorreto. E por que isso é relevante? Porque a cessão, de fato, atribui um direito permanente. E se o artista, né, se o influenciador está apenas emprestando temporariamente a sua imagem, a sua persona, no caso da Sabrina Sato lá, para a Coca-Cola, e ela, daqui a 5 anos, quer fazer uma publicidade com a Pepsi, isso vai ficar contraditório. Pode-se achar, pela leitura. Claro que eu imagino que no judiciário isso sim passe a ficar muito preto no branco, mas eu digo entre as partes mesmo, na questão negocial. Uma parte pode entender que é cessão e porque é permanente, por falta de conhecimento, e a outra diz, não era exatamente cessão, é só um nome que a gente usa. Já ouvi isso muitas vezes. Só que está errado, não é? Na verdade, não existe cessão desse direito patrimonial, desse direito sobre a personalidade, seja ele patrimonial, seja ele moral. Então, o termo adequado para as licenças sobre os direitos atrelados à sua personalidade é a licença e não a cessão. E aí, como a gente conversou no início, né, o direito autoral, sim, ele é cedido e pode ser cedido e pode ser licenciado, se forem os direitos patrimoniais, e os direitos da personalidade não, eles não podem ser transferidos e cedidos permanentemente, apenas licenciados. E por que isso é importante? A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, quando a gente entender o que os influenciadores, de fato, vendem para as marcas, para as plataformas. Isso vai ficar mais claro, então eu guardo para chegar lá. Então, quando a gente fala aqui dos influenciadores, né, como é que isso, não sei se vocês lembram de como isso começou. Não começa nem necessariamente com grandes celebridades, a questão da influência é muito mais no micro que vai crescendo para o macro, né, para esses grandes influenciadores e grandes que tem grande alcance de público. Como o Val muito bem falou, você falou daquela influenciadora, eu acho, daquela profissional que, esqueci o nome dela, Jéssica Janice, como é que era o nome dela? Esqueci. Aqui postou. Exato. A Justine Sacco. Exato. Ela só tinha 100 e poucos seguidores, mas, obviamente, isso, de alguma forma, se multiplicou, claro, porque era uma postagem absurda, e aquilo tomou a internet de uma hora para outra. Então, influenciador pequeno, influenciador grande, eu já tive essa conversa com clientes meus dizendo, olha, o risco não deve ser o tamanho do contrato nem o tamanho dos influenciadores, e sim o tipo de medida que você está tomando. Se você está usando uma música sem autorização, isso pode ter um risco muito maior do que talvez usar um boné sem autorização, alguma coisa nesse sentido. Por quê?
porque é muito mais fácil um detentor do direito autoral sobre uma música ter um robozinho que vai detectar na sua postagem, no seu vídeo no YouTube, aquela música utilizada sem autorização, enquanto que talvez a marca no vídeo, o boné para trás, não seja tão difícil assim ser identificado. Então, o risco tem mais a ver com o quão sério você está infringindo alguma coisa e o quão provável qual é a probabilidade de você ter um problema efetivo, e não necessariamente pelo número, apenas, pelo menos, pelo número de seguidores daquele influenciador e talvez pelo contrato daquela ativação de marca. Eu não gosto muito desse critério, acho que não complementa o cenário todo de risco. Claro que é um fator, mas não é o único. Bom, mas voltando para os influenciadores, eles são pessoas que, na verdade, que nos influenciar. Todos nós tivemos influenciadores não digitais, mas na nossa vida análoga, né? Analógica, desculpa. E não só os digitais. Mas a questão é como que eles influenciam a nossa percepção sobre alguma coisa. E a influência começa a partir do uso das mídias sociais, mais pesadamente, essa que a gente vê hoje em dia, no momento que os influenciadores passam a criar conteúdo. E esse é um elemento muito importante para a gente prestar atenção aqui. Se o influenciador começa a criar conteúdo, ele começa a ser responsável por esse conteúdo na mesma medida que os antigos criadores de conteúdo, não pessoa física, digamos assim, criavam. As agências, eu tenho certeza que o Val já teve, enfim, tem inúmeros exemplos de situações onde você, como agência, como comunicador, como marketing, como marqueteiro, eu gosto de chamar, cria algum conteúdo e que inclui, que incorpora direito de terceiro. Você tem que fazer a liberação desse direito, você tem que considerar que aquilo ali é uma propriedade de terceiros, e esse é o trabalho, por isso o trabalho de uma agência é tão complexo. Na medida que os influenciadores foram criando conteúdo, na maioria das vezes, na verdade, eu acho que eles ainda não percebem que eles são criadores do mesmo conteúdo que exige o mesmo tipo de responsabilidade de uma agência de comunicação tradicional, ou antiga, ou o que a gente quiser chamar. Então, os influenciadores começam a não só influenciar sobre o que gostam e não gostam, digamos, sem fins lucrativos, sem o apelo comercial, sobre viagens, sobre, enfim, momentos do dia que gostam de mais ou menos, da sua rotina de academia e coisas dessa natureza, do seu dia a dia, até aos próprios produtos. E é nesse momento que a gente começa a ver um faroeste, na verdade, de questões relacionadas à publicidade inadequada, seja porque ela não é apresentada da forma correta, seja porque o conteúdo ali gerado não está liberado de direitos, e a gente vai passar um pouquinho por esse filtro. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para reforçar o que o Val até falou no início, sobre o engajamento dos influenciadores, por que essa grande paixão, a gente se sente próximo dessas pessoas, a gente vê o dia a dia deles, você vê aqui o alcance de um Cristiano Ronaldo, que tem muito mais impacto nas suas ativações da vida pessoal, e, gente, eu não sou naive mais para acreditar de que essa imagem aqui não foi roteirizada e muito bem, estruturada para comunicar alguma coisa. Isso aqui não é simplesmente uma selfie ou alguém filmando o Cristiano Ronaldo fazendo exercício ou fisioterapia, mas a gente percebe pelo tipo de conteúdo que uma publicação da vida real dele tem muito mais atração, muito mais apelo do que até mesmo a sua vida profissional no futebol, e certamente mais do que uma publicidade, digamos, tradicional na mídia digital. Então, um post estruturado e sem apelo pessoal do influenciador, realmente a gente sabe que a publicidade, a gente, tá bom, mais uma publi do Cristiano Ronaldo, assim como aquela da massagem do rosto, do exercício do rosto que você bem mostrou. E é para isso, e é isso que a gente consome mesmo, a gente consome essa validação, esse endorsement do influenciador, isso nos traz mais próximo das marcas, mas isso também, de novo, nos traz para aquele olhar da criação do conteúdo. Eles são todos fazem todos criação de conteúdo, entregam conteúdo para suas marcas, para os seus patrocinadores, e ao criar conteúdo a gente tem que ter um cuidado do jurídico, do ponto de vista jurídico, sobre o que você coloca nesse conteúdo. Aqui eu gosto só de mostrar
né, o nível de engajamento que uma influenciadora pode trazer para a marca. Eu amo, bem-vindo. O Val já pincelou um pouco sobre isso, sobre a reação que as pessoas gostam de ter. Você falou do arquiteto, que eu esqueci o nome dele, mas ele é super interessante, fazia o GNT, é um ótimo exemplo. Aqui mais um pouquinho também, realmente adoro essa barra. As pessoas realmente engajam e gostam de interagir com os influenciadores, que são, né, os validadores, os endorsers dessas marcas. Mas no momento que eles são, como eu falei, criadores de conteúdo, e a gente vai ver alguns exemplos aqui só para eu ilustrar, a gente tem que pensar do ponto de vista contratual e do ponto de vista jurídico, o que de fato eles estão criando e fazendo para as marcas. Eles podem, como nesse caso aqui, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi fazendo um comercial. Eu acho que eu não vou conseguir tocar, deixa eu ver se eu consigo tocar o comercial. Não, acho que não, gente, porque vai para a rede. Entrou? Não, acho que não. Eu volto lá para a apresentação, desculpa. Só um segundo. Imaginei que eu não ia conseguir mesmo. Deixa eu fechar aqui e voltar para lá. Vocês estão vendo a minha tela, não? Tá, mas tá pequenininho, Fernanda. Tá no primeiro slide, isso. Peraí. Voltou para o primeiro. Nas minhas habilidades aqui com o sharing, mas vamos lá. Aqui. Aí. Acho que é aqui. Deixa eu botar grande de novo. Então, aqui, de novo, é o Ronaldinho Gaúcho e o Messi fazendo um comercial da Pepsi, num estúdio, claramente uma produção bem feita, bem cuidada, claramente uma produção de conteúdo, digamos assim, maduro, eu diria, porque é formal, no sentido de que é formal, não é uma mera selfie, e que tem os cuidados que, de novo, as grandes agências sempre implementaram e tiveram cuidado ao longo dos anos, depois também de muitos problemas, de criarem e de terem processos dentro das agências para validação do jurídico. Eu trabalho com muitas agências, mas trabalhei muito também do ponto de vista do anunciante com agências muito grandes, e era impressionante o tipo de cuidado que se tinha na publicação de anúncios mesmo, seja numa TV aberta, na fechada, e hoje em dia em mídia social. Então, mas o que então esse influenciador, quando você está fazendo um contrato aqui do Ronaldinho e do Messi, você tem que estar olhando para essa situação. É claro que eles estão prestando serviços artísticos, porque eles têm que aparecer no set de filmagem. Você tem vários combinados, né, vários deliverables ali, várias entregas de aparecer no horário. Se tiver algum problema hoje em dia de Covid, você pode remarcar, tem que caber na agenda do influenciador ou do artista. Você tem que se preocupar com todas essas cláusulas que são tradicionais de grandes artistas e de grandes influenciadores, digamos assim, que vão estar presentes num set de filmagens e que vão estar viajando e por isso vão levar sua equipe e tudo mais. Então, existe um elemento de serviços artísticos nesse contrato. Mas existe também 2 elementos que, em geral, as pessoas esquecem e que eu tenho certeza que para nós, advogados, vai ser uma surpresa, porque é muito óbvio que, além de você aparecer eu adoro a Silvia Braz, sigo a Silvia Braz, consumo muito a publicidade e o conteúdo que ela gera, e puxei isso hoje, então é de alguns dias, mas puxei isso ontem, na verdade, para mostrar exemplos dela em casa. Enfim, já conheço a casa dela para dizer que é a casa dela, mas enfim, alguém tirando uma foto dela, usando o produto, e ela coloca aqui, né, o produto que ela está usando. Mas ela também cria conteúdo pessoalmente, ela também recebe o briefing da agência, e ela mesma pega o celular e cria, isso é de domingo agora, de anteontem, e cria o seu conteúdo, cria o seu vídeo. Essa nem é uma publicidade, nesse momento não é, depois mais para frente vocês vão ver que vira. Ela aparece com a sobrinha dela, e aí depois a gente vê a publicidade da bolsa, essencialmente. Eu não sei se o casaco mas eu não cheguei a ouvir o áudio dos stories dela, mas eu sei que a bolsa porque ela faz toda uma série de stories com a bolsa, mostrando a bolsa, e ela começa a gravação colocando o celular numa base e se filmando, aquela coisa de, né, oi gente, tudo bom? Estou aqui, começa a se filmar. O que significa isso, gente? Que além dela ter um contrato de serviços artísticos, ou seja, eu vou falar da marca, minha obrigação é seguir o teu roteiro, todo aquele trecho, digamos, artístico, ela também se torna a autora desse vídeo, ela também se torna a
detentora do direito autoral sobre esse vídeo. Ela está na casa dela, ela vira a câmera e ela é a fotógrafa, né, a diretora desse filme. Então, esse filme, ainda que seja um stories, ou mesmo que fosse um vídeo permanente no Instagram, no Facebook dela, é um direito autoral, é uma peça de titularidade, uma obra sobre titularidade da Silvia Braz, que deve ser, então, cedido, né? Essa obra deve ser cedido, os direitos, a titularidade deve ser cedida a quem estiver pagando pela publicidade, sob risco de a Celine, no caso aqui, não poder reusar essa publicidade, talvez até repostar essa publicidade, a não ser que houvesse autorização da Silvia. Claro que são exemplos muito fáceis de identificar, e foi esse mesmo o propósito, que fosse muito fácil, mas muitas vezes esse cenário não é de fácil detecção. A gente tem que perguntar para o cliente, a gente tem que perguntar para o dono da marca, a gente tem que perguntar para a agência que está criando como que esse produto, essa mídia, esse conteúdo é criado, porque muitas vezes esse filtro passa ao largo e as pessoas não se dão conta de que não podem mais usar, considerando que não fosse um stories, porque é só de 24 horas, mas digamos que fosse um vídeo postado na conta permanente dela, né? Um vídeo permanente. Mas eu ainda tenho contrato com a Silvia e eu quero repostar aquilo. Mas isso foi feito por uma outra pessoa e eu não tenho direito autoral dessa outra pessoa, seja da própria Silvia, seja da sobrinha dela que tivesse filmado. Imagine uma publicidade com uma criança para um produto, para um vídeo que de repente ela filmou. Como que você amarra todas essas pontas do ponto de vista contratual? É exatamente lembrando que existe direito autoral nesse conteúdo e não só um serviço artístico e possivelmente um direito conexo, se ela tiver apenas atuando e você tiver alguém filmando ela, como nesse caso da maquiagem aqui, claramente não é ela tirando a selfie, mas sim alguém fotografando, então você tem amarrado com ela de que os direitos autorais de quem tirou essa fotografia vão passar para a marca, imaginando que seja uma publicidade, que essa sessão vai acontecer, tem que estar amarrado ali, tem que estar considerado, tem que ser discutido entre as partes, né? E aí, meu último exemplo, claro que o direito da personalidade dela, da exploração do direito dela, isso em geral está atrelado aos serviços artísticos em função da entrega, mas a exploração do direito de imagem dela, né? Qual o limite disso? Há quanto tempo essa publicidade pode ficar no ar? Se você pode manter aquela publicidade nos seus arquivos de Instagram, então, digamos que a marca poste essa publicidade, que a Celine poste essa publicidade, ela tem que apagar, ela tem que ir lá atrás em 2022, quando for 2023 e o contrato tiver acabado, ela tem que apagar? Porque se não está previsto no contrato, em tese, a Silvia Braz pode dizer, olha, meu contrato era até o final de 2022, eu te autorizei o uso da exploração da minha imagem até 2022, mas você ainda está lá, estamos em 2023, e você ainda está lá com a minha postagem no ar. Então, a gente faz esse tipo de ressalva, né, dizendo no contrato como que isso deve ser tratado, como que isso deve ser regulado, para que a gente não tenha, enfim, surpresas lá na frente, porque essa ideia de que é meramente uma publicidade orgânica e que está tudo bem, não é a realidade, né? Então, apesar da publicidade orgânica, como se chama, ser de fato mais ágil, mais rápida, mais orgânica, no sentido de que é mais do impulso, né, do momento, ela não por isso deixa de ser publicidade, ela não por isso deixa de ser conteúdo, e, por consequência, não por isso a gente pode deixar de observar essas questões relacionadas a conteúdo, que, de novo, há pouco tempo era tratado só na esfera de agências de publicidade, e hoje a gente vê qualquer pessoa se tornando influenciador, qualquer pessoa criando conteúdo, e se a gente está falando de conteúdo comercial, conteúdo publicitário, esse olhar tem que estar treinado para a gente, enfim, mitigar riscos ali, tomar decisões juntos, em conjunto com o nosso cliente. Então, ela pode conter obras autorais de terceiros, seja uma música, seja uma obra, um quadro. Se a pessoa estiver atrás fazendo uma publicidade com um quadro atrás de um pintor famoso, aquilo pode ser um problema. Quantas vezes a gente diz, né, faz o blur, tira ali, diminui, mitiga, não deixa aparecer. É por isso, porque pode haver, sim, um direito autoral e aquele autor pode não querer a associação da sua obra aqui atrás com a publicidade que aquele influenciador está fazendo. Então, de novo, conteúdo precisa de liberação, precisa de um olhar jurídico, precisa de um olhar sobre direitos de terceiros, sob risco de derrubadas e tudo mais do conteúdo. Imagem de terceiros, como a gente viu da sobrinha da Silvia, ou mesmo marcas de terceiros. Então, alguns exemplos aqui, que eu vou me aprofundar num deles, mas no terceiro aqui da influenciadora, ela está fazendo publicidade de um shake de proteína, se não me engano, mas ela está com uma roupa da Nike. Será que isso é um problema? Será que a Nike reclamou? Será que a Nike reclamaria? Enfim, ela está criando conteúdo, ela está criando publicidade. Será que a marca de proteína
se preocupou em dizer para ela, olha, você tem que me entregar um conteúdo limpo, então, por isso, né, tome cuidado aí com o que você vai vestir, tome cuidado onde você vai estar, não é simplesmente fale muito bem da minha marca de shake e está tudo bem e a gente confia no seu faro de conteúdo. Não é só isso que basta, você, de novo, está criando conteúdo publicitário, conteúdo de entretenimento. Eu vou puxar esse caso aqui, que eu acho que é um dos casos mais interessantes para esse ponto, para esse propósito. Eu não sei se todos conhecem, mas a Nissan teve uma ação judicial impetrada, né, ajuizada, desculpa, pelos detentores do direito autoral desse grafite. Era uma publicidade onde o carro da Nissan passa pela cidade de São Paulo, se não me engano, e um trecho de poucos segundos, o grafite desses autores, desses designers, aparece. Ele não aparece meramente como terceiro fundo ou pano de fundo, não mesmo. É para dar exatamente a sensação de que o carro é um carro bom em cidade, fala dos benefícios da gasolina, se não me engano, da quilometragem e tudo mais. Então, para dar a sensação de que estamos numa cidade, usa-se um grafite, escolhe-se aquela locação, escolhe-se aquela rua, porque tem um grafite também. E ela perdeu essa ação judicial, os danos morais e patrimoniais atribuídos aos autores não foi alto na minha análise, cerca de R$30 mil para os danos patrimoniais e R$5 mil para os danos morais, mas eu acho que o que importa aqui é o precedente do raciocínio de que, assim como esse conteúdo publicitário aqui precisa ser visto, revisto e liberado, a mesma coisa se encaixaria em qualquer dessas situações aqui. Por outras frentes, né? Direito autoral, direito de imagem e tudo mais. Chegando já aos pontos que eu quero comentar sobre essa responsabilidade do influenciador, são casos raros ainda do ponto de vista judicial. A gente sempre monitora esse tipo de caso, até para entender, né, a posição do judiciário nesse ponto, e a gente tem notícia dessa ação judicial, onde uma influenciadora digital que promoveu a venda de celulares por uma loja, foi acionada por uma consumidora que assistiu ao seu comercial, ao seu post, e quando a consumidora foi buscar essa promoção, essa empresa, descobriu que era uma fraude, e ela foi, condenada a indenizar essa consumidora, e a decisão é muito nessa linha, né? Você pode e deve validar, fazer o endorsement do produto, mas você tem que ter garantias da idoneidade do produto, do serviço que você está publicizando. Não é bang bang, não é o que, né? Mas eu não sabia. Bom, deveria ter procurado saber, deveria ter se informado. Essa responsabilidade civil existe, ela é aplicável e, de novo, não acho que ainda se tornou uma moda, uma tendência, mas esse caso só mostra o caminho. Vou falar um pouquinho do CONAR, muito rapidamente. Como a Júlia comentou, eu tenho o privilégio de ser conselheira do CONAR, mas não falo aqui em nome da entidade, essa é a minha área de atuação profissional, então vou apresentar aqui para vocês, no âmbito do que a gente está conversando, o olhar do CONAR sobre essas ações de influenciadores. Acho que muitos de nós já leu sobre isso, já viu de alguma forma algum tipo de publicidade que a gente sentiu que estava estranho, que não tinha as indicações adequadas, seja de bebida, seja de identificação da publicidade verdadeira. E esse é um caso interessante. Eu não vou clicar aqui, gente, está o link, depois, quando vocês pegarem material, vocês podem olhar, mas, essencialmente, o Mariano, eu não conhecia esse influenciador, está fazendo aqui uma cantoria com esse amigo, claramente com a cerveja Império na frente dele, com a geladeira ali atrás, também da marca, e eles falam da cerveja, falam de outras coisas, falam da música e dão um gole, ele dá um gole ao final, sem que haja qualquer aviso de beba com moderação, os avisos exigidos pelo CEBAP, pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, que atribui, né, regras específicas para certos tipos de anúncios e produtos, e esse foi um caso mais recente, de abril do ano passado, enquanto que esse da Larissa Manoela, também muito nessa linha da não identificação publicitária e mesmo da não identificação, do não apontamento de certos cuidados sobre a vitamina que ela estava, endorsing ali, validando e recomendando,
os 2 anúncios foram decididos pelo CONAR de que deveriam ser alterados e tanto a Manuela quanto o Mariano receberam advertência do CONAR, no sentido de que essa marca Gama, especificamente da Larissa Manoela, já havia tido casos anteriores no CONAR na mesma linha, então, em função dessa reincidência, o CONAR decidiu por adverti-los, assim como a própria Larissa, que de pronto retirou material, mas houve uma confusão, onde ela disse que sim, tinha recebido a postagem dessa marca, e a marca disse, não, eu não tenho nada a ver com ela, não tenho nenhum contrato. Isso não é suficiente para eximir a marca de responsabilidade. O fato é que existiam provas nos autos do CONAR, da representação do CONAR, que era uma publicidade, seja porque a publicidade era muito parecida com outros influenciadores, então ficou claro ali que era uma publicidade, apesar de não haver contrato. Então, em função desses exemplos aqui, que são inúmeros, foram inúmeros no CONAR, o CONAR publicou no início de 2021, final de 20, se não me engano, dezembro de 20, o guia de publicidade para influenciadores, porque era muito comum que os influenciadores realmente se defendessem dizendo, puxa, não sabia dessa regra, não sabia que eu tinha que prestar atenção nisso, não sabia, eu segui o que a marca me falou, e as marcas, de muitas formas, tentaram se valer desse vácuo, talvez regulatório e jurídico, para realmente criar sensações de publicidade orgânica, quando na verdade não eram. Então, o CONAR publicou esse guia, não vou passar aqui por ele, mas ele é muito fácil de acessar e muito objetivo para ajudar de fato a indústria, tanto as marcas e as agências, quanto os próprios influenciadores. E essa é uma boa prática que a gente tem colocado muito em contrato, tanto do lado do influenciador, quanto quando a gente faz contrato representando as marcas ou as agências, de que ambas as partes devem observar as regras do CONAR específicas ao produto anunciado, ao próprio guia de publicidade. Esse é um best practice realmente que deve ser aplicado, até para colocar as responsabilidades contratualmente falando no âmbito que deve ser atribuído. E aí, por último, com relação a consequências, né, digamos assim, a gente tem que sempre lembrar dos termos e condições das plataformas. Não são só as regras ou os termos de um contrato entre as partes, entre o influenciador, a marca e a agência, que vão regular esse conteúdo. As plataformas também têm as suas regras, dentre elas, obviamente, o respeito à propriedade intelectual, o direito autoral de autores, de músicos, de obras em geral. E aí eu vou só... bom, acho que todo mundo conhece aqui o processo de takedown, onde há uma denúncia e a publicação em questão é derrubada ou retirada. Durante a pandemia mesmo, 2020, 2021, quantos lives a gente não viu sendo derrubados por conta de infração de direito autoral, porque não se começava como se começou a moda da live das músicas, dos músicos, dos artistas, começou como realmente um conteúdo artístico, puramente artístico, e rapidamente as marcas viram a oportunidade de usar esse conteúdo de entretenimento para anunciarem, mas esqueceram de tomar o cuidado, ou não quiseram tomar o cuidado de entender que aquilo era um conteúdo que era de entretenimento, que era no canal do artista tal, mas ainda assim era publicidade. E por conta disso, se é publicidade, você tem que pagar os direitos da música na publicidade, que o ECAD tem regras diferentes, e as próprias gravadoras têm regras e monitoramentos específicos. Então, esse foi um caso de início de pandemia, e eu até ia mostrar os da pandemia, mas achei esse aqui mais interessante para mostrar hoje, porque é de semana passada, de quinta-feira, um caso interessante, que eu acho que é mais para a gente pensar do que para concluir. O Casimiro é um influenciador super conhecido hoje em dia, que faz muito essa dinâmica de estar assistindo alguma coisa e comentar, quer dizer, a live dele é sobre o comentário dele a alguma coisa, e ele estava assistindo, se não me engano, eu vou esquecer agora, o conteúdo da Europe League, exatamente, está aqui na matéria, desculpa. E eles derrubaram o conteúdo dele, e a conta dele ficou fora do ar por 48 horas. Eu não vi
nenhum posicionamento específico da Liga, oficialmente, mas o próprio Casimiro fez um vídeo no canal dele explicando que, de fato, ele foi derrubado por conta disso e que os advogados dele entraram em contato com o Twitch e disseram, olha, a gente entende que isso aqui é fair use, é uso justo, ele não está mostrando imagens, enfim, fizeram os argumentos sobre uso justos e, de fato, em 48 horas o canal dele voltou ao ar. E ele explica que, né, no fim das contas, esse exercício... Primeiro, ele brinca, dizendo que foram as melhores 48 horas da vida dele nos últimos anos, porque ele teve paz, sossego, não precisou criar conteúdo, mas também diz, mas também me fez parar e pensar para trás o que eu tinha criado de conteúdo, o que eu poderia estar fazendo errado e, enfim, tomar as medidas necessárias. Eu acho que esse exemplo, além de falar do assunto em questão, fala muito dessa questão do pequeno influenciador que, de uma hora para outra, né, porque hoje tudo é tudo tão realmente muito rápido, toma uma proporção de gente grande. E aí a gente começa a perceber que esse conteúdo de gente grande atrai mais atenção, atrai mais risco, e esse cuidado deve ser tomado, o cuidado jurídico deve ser tomado desde o grande influenciador e do grande criador de conteúdo até o menor. Então, a intenção era exatamente fazer essa provocação de que mesmo um conteúdo caseiro, orgânico, deve ter esse olhar da criação do conteúdo, do que você coloca ali dentro, enfim, tudo que a gente acabou de discutir. Eu sei que a gente tem uma aula no curso sobre os influenciadores virtuais, eu vou passar aqui muito rápido, mas eu acho que o interessante de comentar aqui é sobre essa tendência dos influenciadores virtuais que estarão nas plataformas de metaverso, e que, de novo, esticam um pouquinho mais a corda no sentido de criação de conteúdo. Agora a gente pode sair com os influenciadores virtuais de um mundo real, onde a Silvia Braz está de fato na casa dela e ela controla tudo que ela coloca ali naquele conteúdo, para influenciadores que podem estar em mundos, né, virtuais, em plataformas de terceiros, passeando por avenidas de marcas e com lojas e com, enfim, conteúdos que não necessariamente a pessoa antecipa, que, né, esse influenciador antecipa que vai encontrar, e o mesmo cuidado deve acontecer desse ponto de vista da criação do conteúdo. Então, não é porque estamos falando de uma nova era da comunicação digital, agora virtual, é que a gente deve esquecer esses mesmos princípios, esses mesmos cuidados. É só mais uma evolução nessa linha da revolução da publicidade. A gente vê quantos, né, influenciadores virtuais aparecendo por aí, desde a Magalu, da Luísa, até a Renata, da loja Renner. Então, isso vai cada vez mais acontecendo. A gente vai vivenciar isso, fato. Eu sou uma believer de metaverso, não sou uma que não acredita. Vejo isso já acontecendo nos assuntos que a gente trata de publicidade, mas, de novo, a gente não pode deixar para trás e achar que, enfim, agora o metaverso é a nova oportunidade de faroeste, porque não é verdade. Vou acabar meus últimos exemplos aqui. Esses são avatares criados no nosso camarote, que eu achei super interessante. Uma musa avatar, obviamente um personagem criado especificamente para isso, mas eles também criaram uma coleção no Decentraland das mulheres do samba, que claramente fazem referência a mulheres famosas, Desi Brandão e outras mais, que, sinceramente, espero eu, não tenho informação, imagino que sim, autorizaram esse tipo de uso da sua imagem. Não, de novo, não é porque ela é um ícone do samba que está livre para ser, enfim, monetizada nesse sentido, enfim, e explorada comercialmente a imagem dela. Então, eu encerro, então, com um slide muito simples, muito sucinto do que a gente conversou aqui. Estou louca para ouvir discussões e perguntas de vocês, mas eu acho que o importante da gente levar para casa nesse sentido é que a gente tentar criar o escopo correto dos serviços contratados com os influenciadores digitais, o que de fato ele vai criar. Isso dá um trabalho absurdo, porque a gente tem que entrevistar e discutir com o marketing, com o cliente, às vezes com a agência, às vezes com o próprio influenciador, mas é muito importante. Claro que, né, não tudo vai passar pelo jurídico, eu tenho essa noção, mas pelo menos as grandes campanhas, os grandes conteúdos precisam passar pelo jurídico das empresas, né, criar esse processo de
do olhar do jurídico no conteúdo, e todos esses pontos que a gente discutiu estão aqui, desde a rescisão do contrato, o impacto reputacional, o que acontece se esse influenciador falece, vem, né, numa época de novo em pandemia, coisa que aconteceu com muitas pessoas famosas, e como é que se trata isso, como é que se encerra essa campanha, a questão do adiantamento do dinheiro que é pago como cachê dessas pessoas, mas ele não cumpriu a campanha inteira. Então, tem várias questões contratuais que devem ser examinadas. Eu não quero mais tomar muito mais do nosso tempo para poder abrir para a nossa conversa e para as perguntas, mas, em essência, isso aqui é o que a gente resume a nossa conversa de hoje do ponto de vista jurídico. Muito obrigada. Espero que eu não tenha ido rápido demais, mas eu tinha que cobrir muita coisa. Fernanda, você sabe que uma coisa que eu sempre ouvi em casa é que não tem nada mais valioso do que aprender. E eu aprendi tanto com você falando. Fiquei feliz demais. Eu acho que tem dois tipos de pessoas hoje, as que estão aqui e as que gostariam de estar. Eu fiquei muito feliz de ouvir. Concordo, porque eu adorei a tua apresentação. Quando você falou de consistência, essa é uma paixão minha, que não tem nada a ver com o nosso mérito aqui de influenciador. Eu tenho uma paixão por legal marketing, legal branding e tudo mais. Eu sou fissurada nisso, na construção dessa linguagem, da consistência. Então, você foi falando ali, foi música para os meus ouvidos. Eu adoro, parabéns. Bom. Legal. Viramos alunos. Agora a gente aqui faz coro agradecendo vocês dois, porque foi assim sensacional e um complementando o outro, trazendo aspectos totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo super conectados. Foi um aulão, o pessoal tá todo mundo aqui agradecendo e falando que foi uma aula maravilhosa, que amaram, uma aula incrível, ótimas exposições. Mas agora a gente quer saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer falar alguma coisa. O Felipe Monteiro botou um hashtag Team Revisa E-mail. Eu sou desse time aí também. Aí sim. Mas óbvio, com certeza, adorei. Aí sim. Eu acho que vocês foram tão expositivos e tão claros que não ficaram dúvidas, mas eu vou reiterar aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, compartilhar algum sentimento, algum case que tenha tido, a gente está super aberto, mas o pessoal está elogiando muito e a gente faz coro. Então, a Ana Carolina levantou a mão. Estava esperando, Ana, eu não ia sossegar se você não me desse essa honra. Gente, eu queria parabenizar tanto o Felipe quanto a Fernanda. Eu sou do fã-clube da Fernanda, abri esse fã-clube tem algum tempo. Mas, Felipe, que aula incrível, slides maravilhosos. Eu trabalho diretamente com influenciadores digitais, faço esses contratos o dia inteiro. E vocês foram, assim, sucintos e pontuais, cirúrgicos, eu diria. De aspectos muito importantes. Eu acho que essa palestra, essa aula, enfim, esse tudo, devia ser levado para todos os influenciadores, todas as marcas, porque isso precisa se virar cultura e precisa ser fortificado. Então, só agradecer e parabenizar, vocês são incríveis. Fernanda, eu sou sua fã. A Ana é incrível, ela é incrível, ela cria cultura exatamente disso, desse olhar jurídico para grandes influenciadores. Não vou ser deselegante aqui nomeá-los, mas ela o nosso olhar jurídico aqui, vou te excluir dessa, Val, só dessa, mas o nosso olhar jurídico à frente de vários influenciadores e amadurecendo esse mercado, que, de novo, de fato começa naquela essência ali orgânica, mas deixou de ser orgânica há muito tempo. E aí o que está em risco, tanto para a marca como para a agência, mas também para os influenciadores, pessoas, né, artistas e tudo, influenciadores mesmo, é muita coisa. Então, assim como você mostrou aquele exemplo, Val, daquela passageira, enfim, já não consigo gravar o nome dela, de uma hora para outra você arrasa a tua carreira por um post mal colocado, enfim, por um uso indevido de direitos de terceiro. Isso realmente não precisa acontecer. Obrigada, Ana, nota 10, muito obrigada. Gente, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também. Primeiro, quero pedir desculpa para vocês dois de eu ter chegado atrasada, mas eu tive aqui que levar minha filhinha no pediatra, uma emergência. Mas eu queria perguntar o seguinte. A Fernanda acabou falando de metaverso. Primeiro, parabenizar, porque foi maravilhoso, mas eu já sabia que essa dobradinha ia ser perfeita. Eu e a Ju, a gente já estava trocando essa figurinha. Mas eu queria perguntar o seguinte: você falando de metaverso, Fernanda, eu fiquei na cabeça uma pergunta que é meio complementar para os dois. Na parte do Felipe, do Val, né? Eu chamava ele de Felipe no passado, mas é Val.
quando vocês pensam em metaverso e influenciadores, você vê alguma diferença, por exemplo, no processo criativo e até de junção de tom de voz? Acha que tem algum ajuste, algum refinamento nesse sentido por conta do universo ser diferente? E aí, com a Fernanda, você já falou um pouco, mas queria ver com você, assim, se você de fato enxerga todas as aplicabilidades de Conar, tipo, para isso mesmo, a gente vai ter aula sobre isso, mas eu acho que é legal você trazer. E também, assim, se você acha que vai ter a necessidade de ter algum refinamento nesse sentido em termos regulatórios. Ai, não sei Deixa o quem Val quer começar. começar, porque acho que pode ficar claro do que é desse tom e tudo, e aí eu comento. Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que depende, grande parte do nosso tom nasce daquilo que a gente é, né? Então, eu acho até, essa pergunta é ótima, porque as marcas não deveriam se passar por uma metamorfose, sabe? Começar a se tornar outra. As pessoas vão olhar e falar, nossa, mas não era essa relação que eu tinha. Então, as marcas vão, inclusive, ter que controlar alguns impulsos de tipo, uau! Aliás, é tão curioso que essa pergunta conversa muito quando as marcas começaram a falar em internet, né? Que assim, todas as marcas começaram a dar bom dia. Oi, bom dia, tem chiclete dando bom dia. A gente olhava e falava, mas tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Marcas que são ultra tradicionais e solenes, porque a gente as acompanhava dessa forma, elas começaram a colocar um monte de meme. E assim, eu acho que funciona mais para a marca, é uma risada interna, porque as pessoas olham e falam, gente, não tem nenhum sentido. Então, eu acho que a primeira coisa é a marca não se perder. Então, eu, inclusive, meu conselho é que ela tente usar da sua personalidade, da sua estrutura de linguagem já construída e flertar com esse universo, entender se ali tem mais liberdade, entender como essa conversa acontece, porque sim, pode ser que a conversa dentro do metaverso ela aconteça de uma forma diferente, aí a marca precisa refinar. É muita questão do contexto, né? Uma pergunta que eu ouvi muito dos meus clientes no meio da pandemia foi, Val, será que a gente não tem que rever a nossa linguagem? Né? Porque houve ali uma descarga, né? O otimismo ele escapou um pouco da linguagem, né? Algumas coisas perdiam sentido quando a gente falava. Então, eu acho que o contexto vai direcionar se essa marca precisa também atualizar, refinar ou fazer alguma mudança de rota. Mas, a princípio, ela deveria tomar o cuidado para não chegar ou falando mais alto do que costuma falar, ou falando muito diferente do que costuma falar. Eu vou comentar a sua, e aí, Li, aqui tem uma pergunta do Felipe Monteiro que eu vou comentar também. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Eu sou, Camila, muito da crença de que o metaverso nada mais é do que mais uma outra forma, como eu disse, nessa evolução. Então, eu não sou daquelas pessoas que acham que as leis daqui de fora não vão valer lá dentro, que as regulações não vão valer lá dentro. Ao contrário, é assim como, né, lá atrás, eu tenho 22 anos de formado, gente, de formado. Então, eu lembro das questões de nome de domínio, dos debates sobre nome de domínio. Ah, mas o meu nome de domínio é .com, então não estou sobre a jurisdição do Brasil. Não é assim, não é exatamente assim. Existem outros aspectos dessa questão, como qual a língua que você fala naquele site, qual o consumidor que você está tentando atrelar naquele site. Então, por exemplo, claro que o metaverso impõe não é riscos, mas desculpa, desafios muito grandes em função da questão da descentralização, da gente não saber para onde correr quando você precisar valer os seus direitos ou, no caso da publicidade, fazer valer o regramento. Mas em termos de qual a regra a ser aplicada, se está de acordo com uma regra do CONAR, ou se está de acordo com o CDC, ou se está de acordo com o Código Civil, ou se está de acordo com o direito, o right of publicity nos Estados Unidos, ou o direito à personalidade no Brasil. Isso eu não tenho muita dúvida de que, sim, se aplica. Como que a gente vai aplicar e como que a gente vai derrubar esses usos, acho que são ainda questões que estão sendo amadurecidas. Eu sou muito de acreditar na autorregulamentação dessas plataformas. Acho que com o nível de investimento que o metaverso recebe, de todos os tipos de marca, montante de vendas de NFTs e tudo mais, não tem como a indústria simplesmente olhar para as plataformas de metaverso e dizer, tudo bem, você não faz o enforcement do meu direito, então eu vou continuar aqui. Não, vai procurar outro que vai fazer esse tipo de enforcement. Então, isso vai ter que ser evoluído, vai ter que acontecer, mas eu acho que sim, que as regras, por exemplo, especificamente do CONAR, valem para publicidade dentro do metaverso, desde que seja, de fato, uma publicidade voltada ao mercado brasileiro, que faça
menção a valores brasileiros e que, enfim, que esteja focado no consumidor brasileiro. Eu não acho que, por ser o metaverso, de fato, um mundo virtual sem fronteiras, uma publicidade talvez voltada integralmente para um consumidor americano, a não ser que seja de uma marca brasileira, talvez o código do CONAR não venha a ser aplicado, mas isso é muito... ainda acho que ainda é muito subjetivo. Eu acredito que as regras, sim, valem mesmo para o metaverso, que os direitos são fortes mesmo dentro do metaverso, com algumas pequenas melhorias aí de proteção da marca, de um depósito que inclua downloadable goods e coisas dessa natureza, para fortalecer o processo de takedown, o processo de autorregulação ali das plataformas. Mas eu acredito que a gente tem uma fundamentação jurídica muito forte para viver essa nova fase que é o metaverso, que já foi a internet há muitos anos atrás. Mas eu não sei se, Júlia, você quer que eu comente a pergunta do Felipe? Só porque eu li aqui no relance. Pode. Posso, então, só ler a pergunta para todos estarem na mesma página? Fernanda, na sua experiência, qual é a aceitação das empresas e dos influenciadores, sejam grandes ou pequenos, a enormes e complexos contratos com disposições de licenciamento de imagem, marca, diretrizes de marca, etc.? Pergunto porque, normalmente, esses contratos são enormes e nem sempre isso facilita as negociações das empresas anunciantes com os influenciadores. Existe alguma forma de conciliar um contrato completo que preveja todos os cuidados relacionados à API e um contrato que seja simples, direto e que não vai prejudicar uma negociação sem que seja necessário retirar cláusulas importantes? Ótima pergunta, aliás. Ótima pergunta, com certeza. Não, você tem toda a razão. Esse é um mercado, o mercado publicitário em geral é um mercado que não gosta dessas formalidades. Na minha experiência, o que eu vejo é o seguinte: se você tem um grande anunciante, considerando o valor de investimento financeiro que esse anunciante está fazendo e combinado ao possível risco reputacional que esse anunciante tem ao usar esse influenciador, o apetite muda na hora em função desse anunciante. E aí eu percebo que ele só vai tratar com influenciadores que também topem esse tipo de tratativa profissional, né, o nível profissional. Então, quando a gente está falando de indústrias como a indústria de bebidas, ou a indústria de cripto, por exemplo, ou a indústria farmacêutica, ou uma indústria talvez que esteja passando por uma crise reputacional, como alguma coisa relacionada ao petróleo e gás, lá na época da Lava Jato. São campanhas de marketing que não passam do primeiro filtro, que é a questão reputacional. E aí, quando você esbarra na questão reputacional, eu sinto que, sim, existe mais força para essas cláusulas mais robustas darem conta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto como é uma indústria que está em constante amadurecimento e ainda é jovem, no sentido de que é informal, se vale muito das relações interpessoais. Então, o influenciador que é amigo da marca, que gosta da marca, e aquilo vai virando orgânico mesmo. Mas é uma indústria que está amadurecendo. Eu percebo, pelo nível das perguntas que eu recebo dos meus clientes, que eles já começaram a entender que quando dá um problema, o problema é tão problema que já vale começar a pena a realmente fazer esse dever de casa jurídico e ter um contrato que não precisa ser assombroso, mas sim bem amarrado, onde especialmente o escopo está muito claro. Então, eu sempre falo isso para o meu time: a primeira coisa que eu vou ler quando me dão um contrato para rever é se tem exclusividade e qual o objeto. Se essas duas coisas estiverem confortáveis, para mim, eu passo para o segundo ponto, que é o resto da leitura. Se não tiver, eu devolvo para o meu time e falo: gente, olha de novo, porque isso aqui não está bom, não está claramente bom. Qual é o escopo que o cliente passou para a gente e não está batendo com o objeto aqui do contrato. Porque isso é o coração desse contrato. Num contrato de prestação de serviços artísticos, como os dos influenciadores e que criam conteúdo, se esse objeto não tiver muito bem amarrado... Então, Felipe, respondendo a tua pergunta, se eu tivesse que sacrificar várias outras cláusulas, nem a exclusividade, nem o objeto eu sacrificaria. E aí, deixando muito claro, licença e cessão, no pior dos casos, licença, que é temporária, dependendo para que lado eu estou, se for do influenciador, licença, se for da marca, cessão, e aí você consegue ir, de fato, emagrecendo e simplificando esse contrato, mas essas duas coisas não podem deixar de estar muito claras e muito bem acordadas. Mas, de fato, você tem toda a razão. Amedronta, sim,
E eu acho que, em termos de volume, é exatamente por isso que a gente não tem ainda, né, todo mundo tem muito volume desse tipo de contrato, porque as coisas são feitas mesmo sem contrato. Aquele caso da Larissa Manoela, que de fato não existia contrato, e era uma publicidade clara, com uma grande celebridade. Mas as empresas, as marcas ainda, de fato, hesitam em fazer, acham mais fácil não ter, até que se experiencia um caso bem mais cabeludo, mais complicado, e aí eu vejo realmente os olhos se abrirem e dizerem, puxa, realmente não valeu a pena. Então, eu acho que é uma questão de amadurecimento, até mesmo das minutas de contrato, para serem mais robustas, mais simples, mas, só fazendo um último comentário, eu percebo também que, quando chega na fase do contrato, por nós, advogados, fazermos muitas perguntas aos dois lados, é que as coisas são levantadas, suscitadas e aí combinadas. Então, eu acho que muitas das razões pelas quais as minutas são ainda muito robustas é porque muito não se foi combinado na fase do deal, ali, do combinado comercial, e aí chega no jurídico e tem que esclarecer isso, tem que esclarecer aquilo, e aí a coisa vai aumentando, sem necessidade, na verdade. Obrigadíssimo pela pergunta. Fernanda, aqui é o obrigado Val. pela resposta. Obrigado. É tão legal isso do inegociável, né? Porque, como eu faço muito projeto de naming, eu não faço projeto de naming sem busca para legal. E assim, alguns clientes sabem e querem fugir, alguns clientes, oi, o que é busca para legal? Eu já tenho domínio. Eu falo, nossa, peraí, não é bem isso. Mas eu já ouvi uma vez o seguinte, Val, se a gente não se preocupar com a busca para legal, com registro, essas coisas, a gente ganha tempo. E eu não achei um jeito melhor de responder isso, além de a gente ganha tempo a chorar. A gente vai chorar se a gente não fizer esse processo. Porque, assim, eu já jogo a verdade na cara mesmo, porque eu sei que, sabe aquela história, esse chicote que volta pra gente, assim, também tem um pouco da nossa insistência, né, de ficar martelando e dizendo, por mais maçante que pareça, por mais que o investimento mude, a gente está preservando esse investimento para que ele não vire um prejuízo depois. Se eu puder complementar, Fernanda, desculpa, Fernanda, mas eu não sei se você também tem visto isso, mas óbvio que, quando a gente fala de micro-influenciador, a coisa é diferente, mas quando você fala desses macros, desses grandes, especialmente de quem é artista e faz também o papel de influenciador, normalmente eles vêm com um time jurídico bem robusto e são ótimos em fazer negociação de contrato também, e têm exigências grandes também. Então, é importante a gente pensar também que, muitas vezes, do outro lado, tem um time jurídico robusto, bom, que está pronto, preparado, e que vai sugerir cláusulas importantes e que fazem sentido para aquela negociação. Eu tenho visto muito isso. Quando você fala de micro, óbvio que você diminui isso e que, muitas vezes, você tem que ser um pouco mais flexível. Sim, tem toda a razão, concordo. Minha experiência também. Muito bom. E aí a gente tem mais uma pergunta, mas que não é bem uma pergunta, da Júlia Furtado. Ela está comentando que ela tem visto, em pleno 2022, muitos influenciadores postarem publicidade sem sinalizar ou sem escrever publicidade, de uma forma meio que escondida. E aí a pergunta dela é: será que isso é uma exigência velada das próprias empresas que contratam os influenciadores? É falta de saber mesmo que tem que fazer isso, ou não estar em contrato? Enfim, o que vocês acham disso? E eu também vejo muito influenciador postando sem a hashtag público. Com certeza. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é falta de contrato, porque aí o risco se torna, já que eu não tenho um contrato, na pior das hipóteses, eu tenho um problema no CONAR e está tudo bem. Eu acho que é falta de conhecimento, muitas vezes. Eu ouvi muito isso de influenciadores no CONAR. Puxa, eu não sabia. Puxa, mas eu segui o que a marca me falou. Exatamente pelo ponto que o Felipe levantou e que a Júlia muito bem amarrou, que é, muitas vezes, do lado do influenciador, não existia, pelo menos, né, do pequeno, do micro ao médio influenciador, não existia esse profissionalismo, e eles acreditavam no que a marca pedia e simplesmente executavam. Então, existe esse desconhecimento, existe de algumas poucas marcas, eu acho que isso já foi muito bem publicizado no nível dos anunciantes. E sim, acho também que existe um pouco de vamos ver o que vai dar. Eu prefiro ganhar esse engajamento aqui no curto prazo, e qualquer coisa depois eu tiro essa publicidade, especialmente em stories, porque é 24 horas só. Então, essa tendência eu concordo que tem acontecido, sim.
Se eu puder até pegar um pouco dessa pergunta e trazer para o Val, que está aí na linha de frente, eu tive recentemente num evento e eu ouvi uma dona de uma empresa de influenciadores, né, que faz a ponte entre influenciadores e marcas, ou seja, faz aquela análise, se o influenciador faz sentido para aquela marca, para aquela ação, falando um pouco sobre isso que a Júlia trouxe, falando assim, hoje em dia o interessante é você não parecer que está fazendo publi. Então, me ficou um pouco isso na cabeça, que talvez seja um direcionamento que está sendo dado, de repente, de agências, de alguma maneira, para trazer aquela coisa do informal, do dia a dia, que Fernanda trouxe na apresentação dela. Então, não sei, Val, qual é o seu sentimento sobre isso, puxando um pouquinho do gancho da pergunta da Júlia? Eu acho que esse é um desafio desde que o mundo é mundo, né? Assim, a gente consegue notar, né? A verdade é assim, uma coisa que é muito difícil de negociar com a marca para que isso aconteça de uma forma muito sutil, isso provavelmente significa que essa marca ela não tem muito protagonismo nessa peça. Então parece que ela tem que ficar cada vez mais escondida, porque, gente, é meio que o show de Truman, né? Você está assistindo o filme, a pessoa fala, agora eu vou fazer esse leite, assim, é do humano, a gente olha... não é natural. O que eu acho que sim é que um dos jeitos de fazer isso é tornar isso um pouco mais uma experiência, mais de entretenimento, você curtir aquilo. Cara, eu vi e curti, eu adorei ver essa relação, sabe? Eu acho que é mais sobre isso do que parecer que você está, sei lá, parecer que você tem só o rabinho do jacaré, sabe? No logo, assim, é uma coisa, a gente percebe, né? A gente sente. Então, eu acho que a jogada é muito mais se assumir e criar uma experiência que não seja essa que vem no imaginário das pessoas, que é realmente, nossa, que sede. A gente não fala assim, né? E, aliás, isso tem muito de linguagem, inclusive, porque eu me pego olhando essas coisas e eu falo, gente, se essa pessoa estivesse conversando ali com o público dela, não seria assim. A pessoa muda o jeito, assim, sabe? Começa a falar para em vez de pra, né? Estamos aqui para... Eu já olho e falo, não falou para, alguém escreveu. Sabe? Uma coisa que parece mais lida do que conversada. Então, tem um jogo de linguagem ali também que dá para flagrar, mas na maior parte das vezes é isso. Você... qual que é o jeito certo, né? Talvez o jeito certo seja assumir essa relação e fazer uma relação legal sobre isso, né? Até porque é muito comum também a gente, por meio disso que parece não ser tão fluido, a gente ter um efeito contrário, né? A gente olhar e falar, nunca usou, duvido que use, duvido que já tenha tomado X. A gente começa a desconfiar, né? Então, não sei, eu acho que eu sou a favor, de novo, né? A premissa é a verdade. Então, assim, vai de cabeça, mostra como é, o que gostou, o que não gostou. Eu fico pensando, um dos motivos que que muitos influenciadores acabaram ganhando destaque também, foi quando eles começaram a falar o que tinha de bom e o que tinha de ruim no produto. Porque isso ninguém queimou. Tipo, isso é muito bom para isso, mas, gente, na hora que eu passei, algo deu errado aqui. Opa, tá ali o produto, parece que a gente começa a grudar mais nessa verdade, né? Porque enquanto isso também mostrado como uma grande verdade absoluta, em que tudo é perfeito, é mais um motivo para a gente desconfiar da forma como está feito. Eu acho que naturalizar é a palavra. As coisas deveriam ser mais naturais. A gente deveria olhar e falar, nossa, que natural. Nossa, que natural, foi uma conversa, foi gostoso, posso não concordar, mas fiz parte daquilo. Eu acho que é um desafio para as marcas, mas eu acho que tornar as coisas mais fluidas, sabe? Sem tanta quebra de experiência, eu acho que pode ser a saída para não ter que esconder, né? Esconder o que não dá para esconder, inclusive. Super concordo. O Val fala muito de verdade, de experiência, né? A gente quer ser influenciado por aquela pessoa, por aquele influenciador, na verdade dele, mesmo que a verdade seja até comercial. Olha, eu gosto muito dessa marca, estou recebendo para isso, fica claro ali na mensagem, mas quero endossar isso, eu quero ser a pessoa que vai falar bem desse produto para você. A gente quer essa aproximação, a gente quer colocar o nome, isso é desde o tempo de merchandising no programa da Ana Maria Braga, ela sai ali do estúdio da cozinha e vai para um estúdio para falar do Mr. Músculo. A gente quer essa validação da pessoa que a gente confia e gosta, que a gente está assistindo. Então, eu acho que esse modo de o legal é não ficar parecido e tentar dar um jeitinho, na verdade, eu acho que é um atraso, porque seria uma evolução se a gente conseguisse achar essa verdade e aí realmente inovar, fazendo publicidade através da experiência, sem o jeitinho, sem a roubadinha de fazer de uma forma que não é claro para o consumidor. Faz do jeito que é claro, porque tem muita gente fazendo e fazendo bem, fazendo muito bem. A publicidade paga, com aviso, e que ainda assim é uma experiência. Então, tem jeito de fazer.
é só uma visão de um pouco mais de longo prazo. Gente, incrível. Tem alguém mais com alguma pergunta, algum comentário? Se não tiver, acho que até pelo horário aí que já vai dar 8 horas, eu queria agradecer imensamente, em nome da Júlia também, a Fernanda, ao Val. Obrigada, gente, por compartilhar as experiências e conhecimento de vocês. Foi incrível. Fiquei triste de ter chegado atrasada, mas o que eu assisti, achei bárbaro. Parabéns. Depois você vê o gravado, fazendo aqui o merchan de que temos aulas gravadas. Temos aulas gravadas. Com certeza, exatamente. Mas olha, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Júlia. Muito obrigada, Val. Foi um prazer, gente. Obrigada pelas perguntas. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Obrigada, demais, Val. Obrigada, Fernanda. Foi incrível. Obrigada, pessoal que ficou com a gente até agora. Todo mundo, de novo, parabenizando vocês, falando que a aula foi incrível. Opa. Obrigado. Um beijo, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.